Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. 13 Notas de Despedida. Capítulo 241. Isso mesmo. A coisa mais difícil sobre uma pessoa é não ter esperança. Mas depois de ver a esperança, essa esperança foi extinta novamente. Originalmente, todos esses últimos funcionários restantes pensavam que poderiam passar um dia em Junli o máximo que pudessem. Depois dos últimos meses de salário, espere até que Junli vá à falência e então renuncie. Mas agora, quando esses funcionários souberam que Xuan Kai iria adquirir Junli, deve estar muito animado. Eles devem estar pensando que irão se desenvolver a partir de hoje. Eu me transformei diretamente de uma funcionária da Junli em uma funcionária deslumbrante. O que é colorido? Colorido é a marca de luxo mais famosa da capital mágica nos últimos 3 meses. Não sei quantas pessoas querem se candidatar a funcionários coloridos. Zoli sabe que muitos dos seguintes funcionários podem ter o sonho de entrar nas cores deslumbrantes. E agora, esse sonho está prestes a se tornar realidade. Enquanto o colorido puder adquirir Junli, eles podem se tornar funcionários coloridos com sucesso. Talvez. Os seguintes funcionários já postaram diretamente no círculo de amigos e começaram a se exibir. Mesmo a notícia de que Xuan Kai vai adquirir Junli já se espalhou por todo o círculo de luxo da capital mágica neste momento. E neste momento se espalhar que ele rejeitou a aquisição colorida. Qual será o resultado? Primeiro, as dezenas de últimos funcionários da Junli acabaram de levantar suas esperanças. Essa esperança foi destruída pelo meu próprio chefe. Então esses funcionários podem se revoltar no local. Eu nem quero o salário do mês passado, pedi demissão diretamente. E se esses funcionários renunciarem? Em todo Junli só resta um comandante. Naquela época, Junli também existia apenas no nome. Você sabe, de acordo com as expectativas de Zoli, Junli conta com esta última loja que não precisa pagar aluguel, pelo menos por meio ano. Antes do colapso final, você também pode limpar seu próprio inventário. De acordo com a estimativa de Zoli, esta Junli finalmente se fez perder um pequeno alvo no máximo. Mas agora, se Junli existe apenas no nome, então essa perda é mais do que um pequeno alvo. Se Junli entrar em colapso agora, o acúmulo de vários produtos é somado ao aluguel, água e luz de várias lojas. Junli tem que perder pelo menos 5 objetivos pequenos. Esses 5 pequenos objetivos são principalmente para fazer Junli sofrer. Segundo, Zoli conhecia profundamente a natureza deste grupo de colegas. Todos os companheiros são lobos uns para os outros. Sempre que qualquer um dos pares parece fraco, todos os outros imediatamente virarão seus rostos, de parceiros sorridentes a chacais aterrorizantes. Num instante, ele se virou e devorou esse sujeito fraco diretamente. O que esse grupo de pessoas na indústria faz de melhor é ver o vento, intimidar o suave e temer o duro, e o mais importante é vencer o cavalo. Desde que o marido de Liu Ziwan, Jian Ye, mostrou sua sólida formação na exposição da capital mágica há 3 meses. Nos últimos 3 meses, não sei quantas pessoas na indústria estão tentando o máximo entrar em contato com Jian Ye. Esse grupo de pessoas quer lamber Jian Ye já pensando em ficar apaixonado. Quando Zoli compareceu ao coquetel antes, eu os ouvi muitas vezes discutindo como lamber as cores coloridas para deixar o senhor Jian Ye feliz. E desta vez, se você os deixar saber que eles ousaram ofender o senhor Jian Ye e rejeitaram diretamente a aquisição de Xuan Kai, receio que esse grupo de chacais fique com os olhos vermelhos imediatamente. Eles considerariam isso uma oportunidade única na vida de agradar ao senhor Jian Ye. Mesmo que Jian Ye não diga nada, eles também correrão freneticamente. Dívida Junli diretamente. Além disso, eles encontrarão diretamente um relacionamento para usar sapatos pequenos para si mesmos, tentando agradar Jian Ye com esse comportamento. Afinal, esse tipo de coisa só lhes custa um pequeno favor. A pobre mulher não tem chance de resistir. Mesmo que falhem, não há nada a perder para eles. E se eles forem bem-sucedidos, eles serão capazes de estabelecer com sucesso um relacionamento com o misterioso Sr. Jian. Só essa possibilidade fará com que eles façam todo o possível para lidar consigo mesmos. Pense nisso. Zoli olhou para a garota demoníaca na sua frente com suor frio no rosto. Esse cara é só uma mensagem simples. Me empurrei completamente para o penhasco. Se eu a deixar ir assim, Zoli acredita que não vai demorar uma semana. Você se tornará completamente o inimigo público de toda a indústria, sendo reprimido por esse grupo de caras loucos parecidos com cachorros de várias maneiras. Seja o submundo ou o branco, temo que eles irão desencadear um ataque tempestuoso. Com seu próprio corpo, ele irá à falência em pouco tempo. Pensando nisso, Zoli mal pode esperar para morder esse funcionário odioso e deslumbrante até a morte. Mas ela não ousou. Ela sabe. Se você deixar esse funcionário sair, então Junli nem teve a chance de ir à falência na hora. No final, ele acabaria arruinando sua família e seria usado como um presente para Jian Ye pelo grupo de chacais da indústria. Pensando assim, não importa o quão bravo Zoli esteja, só consigo esboçar um sorriso forçado. Então tome a iniciativa de dar um passo à frente. Ele rapidamente pegou o plano que tinha acabado de jogar fora do chão. Disse com um sorriso: "Ah, estou só brincando, não leve tão a sério. Eu queria vender esse Junli há muito tempo, mas não posso pedir o orgulho de poder vendê-lo para uma empresa de artigos de luxo nacionais como a Xuan Kai." Vendo a aparência condescendente do chefe colorido Zoli, a garota deslumbrante que seguia do lado oposto não mudou sua expressão, mas ficou muito surpresa. Ela nunca pensou que a tarefa que Jian assistente lhe deu com antecedência antes de partir seria tão útil. Assustou diretamente o chefe Junli em tal estado. Capítulo 242. Isso mesmo, já ontem à noite, depois de ouvir Liu Ziwan dizer que queria adquirir Junli, Jian Ye já havia pensado em como o chefe de Junli, Zoli, reagiria.
embora Liu Ziyuan nunca tenha notado. Mas Jian Ye podia ver isso há muito tempo. O chefe de Junho Li, Zhou Li, sempre ficou descontente com Liu Ziyuan. É por isso que Zhou Li, na exposição da Cidade Mágica há 3 meses, atuou como modelo, como se tivesse perdido o juízo. Como resultado, Liu Ziyuan não só foi enforcado e espancado no local, mas Jun Li foi boicotado por toda a indústria. Nos últimos 3 meses, Jian Ye ouviu muitas notícias sobre Jun Li, seja Jun Li sendo boicotada por suas contrapartes de luxo na capital, ou a Jun Li estando à beira da falência por fechar muitas lojas consecutivamente. Todas essas más notícias provam que Jun Li está prestes a morrer. No entanto, com base na compreensão de Jian Ye sobre uma mulher como Zhou Li, nesse caso, ela não pensaria que era culpa dela. Ela definitivamente encontrará um alvo que ela odeia tanto e culpará essa pessoa por tudo que Junho Li é agora. É por causa dessa pessoa que ele está tão infeliz agora. E do ponto de vista atual de Zhou Li, o que ele mais odeia é Liu Ziyuan. Portanto, agora Liu Ziyuan enviou pessoalmente alguém para vir até a porta para propor a aquisição. Esse tipo de coisa é simplesmente um tapa na cara de Zhou Li na hora. Jian Ye pode descobrir diretamente qual será o Zhou Li correspondente. Tenho medo de que Zhou Li, que já fez uma autodestruição, vire o rosto na hora. No entanto, Jian Ye não pode permitir que isso aconteça. Afinal, Liu Ziyuan já disse que os canais de vendas da Junli em toda a região da China Oriental são muito úteis para o próximo desenvolvimento de Xuankai. Portanto, Jian Ye deve garantir que Xuankai possa adquirir Junli com sucesso. Então, justo quando a equipe de negociação deixou a empresa colorida para ir a Junli para negociar os termos, Jian Ye chamou a equipe principal com antecedência. Eu lhe pergunto sinceramente, depois que você chegar em Junli, divulgue diretamente aos seus funcionários a notícia de que Xuankai quer adquirir Junli. Isso mesmo. Este é o seguro que Jian Ye deixou para trás. O domínio de Jian Ye sobre o coração das pessoas é assustador. Ele sabe claramente o quão boa é a notícia para os atuais funcionários da Junli, que a Junli pode ser adquirida pela Xuankai. Até, não esperei que meu chefe soubesse das novidades. Estima-se que estes funcionários tenham espalhado a notícia de forma visível. E esse tipo de grande notícia, temo que se espalhe por toda essa indústria da Cidade Mágica em um instante. A essa altura, não cabe a Zhou Li decidir se aceita ou não a aquisição. Contanto que a cabeça de Zhou Li não seja estúpida, ela deve ser capaz de entender. Se eu ousar dizer não há aquisição colorida agora, então não serão apenas as dezenas de funcionários abaixo que farão o motim diretamente. Como resultado, Jun Li ficou diretamente paralisada e se tornou uma simples comandante. As perdas inicialmente planeadas aumentarão substancialmente. Além disso, toda a cidade demoníaca não tem ideia de quantos cães lambedores de Jian Ye pulariam nele como um cão louco para agradar Jian Ye, e freneticamente reprimiriam esse cara que ousa ofender o senhor Jian Ye sem um bom motivo. Ou seja, quando a notícia de que Xuankai iria adquirir Jun Li se espalhou, a única escolha de Zhou Li foi aceitar a aquisição pela Xuankai. Caso contrário, Zhou Li ficará infeliz lá atrás. Esta é a conspiração de Jian Ye. Esse ainda é o efeito que Jian Ye tomou de precauções para revelar o passado dele 3 meses atrás e chocou todo o círculo de luxo da capital mágica. Esse efeito não apenas acompanhou as cores coloridas nos últimos 3 meses, mas também trouxe um grande número de pedidos para as cores coloridas. Mesmo neste momento, ele pode agir como um pânico e ajudar diretamente Xuankai a adquirir Jun Li. Este é o horror de Jian Ye. Ele deixou uma criança cair suavemente e viu as mudanças nos meses seguintes. Se outras pessoas souberem disso, tenho medo que elas abram a boca de surpresa. Chocado com a previsão de Jian Ye. E aqui, como esperado por Jian Ye, quando Zhou Li soube, depois que a notícia da aquisição da Jun Li por Xuankai se espalhou, o coração de Zhou Li já estava meio frio. Embora Zhou Li seja um pouco boba em algumas situações, isso não significa que ela não entenda o que acontecerá se ela ousar recusar a aquisição colorida agora. Zhou Li mordeu a boca com força, olhando ferozmente para o pessoal colorido em frente. Ela nunca pensou, tão brilhante que esse funcionário é tão traiçoeiro. Na verdade, ele fez uma conspiração para se forçar a concordar. Um bilionário foi empurrado até esse ponto por um pequeno funcionário. O orgulho interior de Zhou Li a deixou extremamente irritada. Entretanto, mesmo que Zhou Li estivesse com raiva novamente, ela também entende que a tendência acabou agora. O convite de aquisição deslumbrante, mesmo que você não queira, aceite. Caso contrário, Zhou Li não conseguia imaginar o quão miserável ela acabaria no futuro. Pensando assim, Zhou Li suprimiu sua raiva. Com um sorriso no rosto, rapidamente retomei o plano de aquisição que tinha acabado de jogar fora. Então ele sorriu e disse, eu estava só brincando, estou muito feliz que Xuankai esteja disposto a comprar nossa Jun Li. Enquanto conversava, Zhou Li mal podia esperar para abrir o plano de aquisição em sua mão. Zhou Li já pensou nisso. Desde não pretendo mais trabalhar na indústria de bens de luxo. Então não toque nas sobrancelhas deslumbrantes. Ou aceite honestamente a aquisição colorida. Não importa quão duras sejam as condições apresentadas pelos coloridos. Na situação atual, Zhou Li só conseguiu apertar o nariz e concordar. Caso contrário, o preço de recusar cores deslumbrantes é insuportável para Zhou Li. Mas mesmo pensando dessa forma, Zhou Li ainda estava cheio de ansiedade antes de assistir ao contrato. Afinal, ela está realmente com medo de que Xuankai realmente proponha um contrato muito duro. Deixe-se vender Jun Li barato. Nesse caso, você acabará com muitas perdas. Essa sensação de ser uma sereia deixou Zhou Li muito desconfortável. Capítulo 243. Mas o que Zhou Li não esperava era, quando ela observou atentamente o colorido contrato de aquisição,
Fiquei surpreso ao descobrir. As aquisições coloridas são muito generosas. No contrato, a Colorido quer adquirir todos os canais de vendas e arrendamentos de lojas da Jolie em todo o leste da China, e deu um preço que deixou Zhou muito satisfeito. Este preço é suficiente para que Zhou recupere em grande parte suas perdas atuais. Vendo este tratado tão frouxo, Zhou finalmente ficou aliviado. Então fiquei muito feliz. Zhou agora sente que é uma coisa boa que meu Junli possa ser adquirido por Xuan Kai. Pensando nisso, Zhou não hesitou. Ele levantou a cabeça e disse com um sorriso no rosto: Ok, li este contrato, é muito generoso, já que Xuan Kai é tão sincero, então aceitarei a renda de Xuan Kai em nome de Junli. Depois de terminar de falar, Zhou pegou a caneta e assinou seu nome apressadamente. Ela também estava com um pouco de medo de que o funcionário do outro lado voltasse atrás na hora. Veja essa cena. Os 3 funcionários coloridos do lado oposto mostraram um olhar surpreso. Eles nunca pensaram que a dura batalha originalmente planejada seria resolvida tão facilmente. O chefe deste Jolie estava muito bravo agora, mas num piscar de olhos, ele ficou muito falante. Embora houvesse algumas dúvidas, os 3 funcionários não pensaram muito sobre isso. Retirar o contrato de compra. Veja a assinatura de Zhou acima. A equipe colorida liderada por ele estendeu as mãos com um sorriso e parabenizou. Agradecemos ao Sr. Zhou por seu apoio. Agora adquirimos oficialmente a Junli. Então, os 3 funcionários coloridos mal podiam esperar para sair, prontos para trazer esta boa notícia de volta. E depois que Zhou viu os 3 funcionários coloridos saírem, indefeso, recostou-se no sofá. Embora o colorido seja muito generoso, o preço de compra é muito alto. Mas Zhou ainda está um pouco relutante. Afinal, Junho Li também dedicou seus próprios esforços para criá-lo. E desta vez, de repente, os gritos de alegria dos seus próprios funcionários vieram da loja lá embaixo. Zhou entende que esse é o desempenho desses funcionários quando eles sabem que sua família foi adquirida com sucesso pela Xuan Kai. Ouça esta alegria. O rosto de Zhou estava nublado e incerto, e no final ela mostrou um sorriso desamparado. Zhou tem que admitir que nesta guerra do luxo, ela foi espancada em pedaços por Liu Ziyuan. Zhou não conseguia mais ter ciúmes de Liu Ziyuan. Ela sabe, não vai demorar muito. Ela e Liu Ziyuan são de 2 mundos? Ela é apenas uma bilionária desempregada em casa, enquanto Liu Ziyuan é uma mulher forte e conhecida e a chefe deslumbrante do líder nacional de bens de luxo. O outro lado, quando os 3 funcionários trouxeram as boas novas, Liu Ziyuan também estava muito feliz. Após a aquisição bem-sucedida da Junli pela cor brilhante, eles podem ter acesso aos canais de vendas da Junli em todo o leste da China. A China Oriental é o maior mercado consumidor de luxo da China continental. Com este acampamento base, Liu Ziyuan está confiante o suficiente para fazer da Xuan Kai a próxima grande empresa de luxo. Pensando assim, Liu Ziyuan iniciou o próximo plano sem parar. Ela imediatamente enviou pessoas para as principais lojas da Junli no leste da China. Informe-os que a Colorido adquiriu com sucesso a Junli. Agora eles mudaram de chefe. Então entre em contato com uma empresa de decoração de confiança. Renovou as principais lojas originalmente de propriedade de Junli e as substituiu por estilos coloridos. Em seguida, entre em contato com seus próprios fabricantes novamente para acelerar a produção de mercadorias e estocar. Liu Ziyuan sabia que quando seu plano desse certo, não importava o quanto ela estocasse, ela teria confiança suficiente para vendê-lo. Apenas meio mês depois, todos os recursos de Junli em toda a região da China Oriental foram integrados pelo Colorido. Torne-se um novo canal de vendas Colorido. E desta vez, a notícia da aquisição bem-sucedida da Junli por Xuan Kai também foi divulgada completamente. Todos ficaram chocados quando ouviram a notícia. Afinal, Junho Lizam era uma pequena empresa de artigos de luxo muito promissora há alguns meses. Mas foi por causa de um erro na exposição da Cidade Mágica. Como resultado, a Junli entrou em declínio e ficou à beira da falência. Agora foi adquirido por Xuan Kai. E agora o brilho. Depois de ter a fundação de Junli, abriu com sucesso os canais de vendas pertencentes a cores deslumbrantes em toda a região da China Oriental. Todas as pessoas perspicazes sabem. Com uma fama atual deslumbrante, não demorará muito para que o mercado de luxo em todo o leste da China seja devorado por um grande pedaço de colorido. Uma aquisição tão simples. Ela expandiu os canais de vendas de cores deslumbrantes diversas vezes, e agora o valor de mercado também dobrou diversas vezes. Originalmente essas pessoas pensavam que o colorido tinha que subir lentamente passo a passo. Estima-se que levará vários anos para estabelecer seus próprios canais de vendas em todo o leste da China. Mas para sua surpresa, o deslumbrante chefe Liu Ziyuan realmente usou uma caneta mágica para adquirir Junli diretamente. Esta simples aquisição revitalizou a situação de Xuan Kai em todo o leste da China. Este incidente fez com que todos entendessem o terrível talento empresarial de Liu Ziyuan. Neste momento, ninguém em todo o demônio ousa subestimar Liu Ziyuan. Todo mundo sabe que Liu Ziyuan estabeleceu uma posição firme no mundo dos negócios de capital mágico. Isso não depende do misterioso marido de Liu Ziyuan, Jian Ye. Foi Liu Ziyuan quem conquistou a aprovação de todos com seu talento. A partir de hoje, quando todos viam Liu Ziyuan, eles diziam com convicção: Senhor Liu, eles sabem. Uma mulher verdadeiramente forte apareceu em todo o mundo dos negócios da capital mágica. E essas pessoas estão todas ansiosas por isso. Em poucos anos, toda a comunidade empresarial do Reino Longo saberá que Liu Ziyuan é uma mulher forte e excelente. Capítulo 244. Justo quando todos pensavam que Liu Ziyuan deveria deixar Xuan Kai parar e digerir o acúmulo atual. Afinal, a Xuan Kai acaba de adquirir canais de vendas em todo o leste da China. Você também deve se acalmar e se estabelecer. Em menos de um ano, o valor de mercado de cores deslumbrantes pode ser duplicado várias vezes por toda a região da China Oriental.
Mas o que ninguém esperava era que Liu Ziyuan não está satisfeito apenas com uma pequena área do leste da China. Desta vez, ela pretende deixar que a Xuankai abra diretamente canais de vendas em todo o país. Desta forma, Xuankai pode sempre pisar no limiar das grandes empresas de bens de luxo, e quer deixar que Xuankai abra os canais de vendas de luxo do país. Comprar sozinho não é suficiente. Boa sorte desta vez. Somente ao conhecer Zhou Li, que estava à beira da falência, a Xuankai conseguiu ganhar canais de vendas no leste da China. Liu Ziyuan sabia disso. Neste momento, é a vez daqueles parceiros deslumbrantes aparecerem. Com a ajuda deles, somente com cores brilhantes podemos abrir com sucesso canais de vendas em todo o país. Então, apenas meio mês depois de Xuankai adquirir Junli, o próximo movimento de Liu Ziyuan começou. Em nome de Xuankai, Liu Ziyuan emitiu oficialmente um convite para banquete a todos os parceiros de Xuankai. Desta vez, o banquete foi realizado diretamente na vila que Jian Ye comprou no centro da cidade. A razão pela qual escolhi este lugar é para mostrar a força deslumbrante a todos no banquete. Depois de receber o convite para banquete de Liu Ziyuan, todos os parceiros de Xuankai ficaram em êxtase. Este é o primeiro convite não solicitado de Brilhante para uma festa em meses. Enquanto esses cães lambedores se sentirem muito felizes, eles acham que estão lambendo as cores deslumbrantes continuamente nos últimos meses e finalmente deixaram o Sr. Jian Ye feliz. Desta vez, o banquete é o Sr. Jian Ye expressando sua gentileza a eles. Portanto, esses parceiros mal podem esperar para fazer todos os preparativos e se preparar para o banquete. Naquela noite, a vila de Jian Ye no centro da cidade mágica. Um carro de luxo entrou na vila em boas condições. Um chefe da indústria de terno e gravata trouxe uma companheira para conversar na vila. Todos ficaram secretamente chocados com a força de Jian Ye. Você deve saber que este é o centro da cidade mágica, um lugar onde ouro e terra estão cheios de dinheiro. Qual é o conceito de poder possuir uma vila aqui? Pessoas como elas não dizem que se tem dinheiro para comprá-los, elas nem sequer têm qualificações para comprá-los. A pequena demonstração de riqueza de Liu Ziyuan deixou todos os chefes animados. Eles finalmente acreditam que seu comportamento para agradar aos coloridos é absolutamente correto. Sem seus constantes cortejos, receio que eles nunca consigam entrar em uma mansão desse nível em toda a vida. Então, às 19 horas, logo abaixo dos holofotes, usando um vestido deslumbrante e moderno, segurando Jian Ye em seus braços, o radiante Liu Ziyuan e Liu saíram lentamente da vila. O homem desses dois homens é bonito e ameaçador, a figura é alta e reta, e a mulher é linda e comovente, e o público está cheio de beleza. Todo mundo viu essa cena. Todos não podem deixar de suspirar, um homem e uma mulher talentosos. Aos olhos de todos entusiasmados, Liu Ziyuan levantou generosamente a taça de vinho, exalando uma aura inspiradora, e disse em voz alta: "Obrigado a todos por terem vindo à nossa recepção deslumbrante, gostaria de agradecer a todos vocês." Ao ouvir os agradecimentos de Liu Ziyuan, todas as pessoas do setor levantaram seus copos com medo e agradeceram repetidamente. Então, a recepção começou nesse clima de extrema alegria. Liu Ziyuan está segurando Jian Ye. Ele se aproximou com uma taça de vinho e um sorriso no rosto. Comunique-se com seriedade e entusiasmo com cada chefe participante. Após a troca de centenas de participantes em todo o banquete, Liu Ziyuan não se sentia nem um pouco cansada e, em vez disso, seu rosto estava cheio de excitação, exalando uma aura confiante. Por outro lado, Jian Ye também ficou muito feliz ao assistir à apresentação de sua esposa. Jian Ye ficou muito surpreso com a performance de sua esposa na recepção. Pode-se dizer que foi muito boa. Até mesmo Jian Ye só pode atingir esse nível, vendo a aura cada vez mais confiante e a expressão mais feliz de sua esposa. Jian Ye também está ficando mais feliz. Ele sentiu que deixar Liu Ziyuan começar seu próprio negócio dessa vez era realmente a coisa certa a fazer. Caso contrário, Liu Ziyuan só poderia ficar presa em sua mansão como um canário. Nesse caso, em vez disso, está matando o talento de Liu Ziyuan. Depois de conversar um pouco, Jian Ye e Liu Ziyuan se entreolharam, sorriram e se encorajaram. Faça o que quiser, esposa, estou ao seu lado para protegê-la. Finalizado, Jian Ye soltou sua mão e silenciosamente recuou para trás de Liu Ziyuan. A próxima é a apresentação solo de Liu Ziyuan. O dinheiro está bom? Liu Ziyuan também ficou muito feliz quando ouviu o incentivo do marido. Em vez disso, ela ficou mais determinada a desenvolver Xuankai em uma gigante internacional de luxo e então cuidar de Jian Ye. Para atingir esta meta ambiciosa, o próximo passo é o mais importante. Pensando nisso, Liu Ziyuan respirou fundo e reuniu coragem novamente. Então, olhando para as pessoas à sua frente, ele bateu levemente na taça de vinho em sua mão. Droga, 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 mal. Ao ouvir a percussão, entendi que Liu Ziyuan tinha algo para conversar. Todos os participantes pararam de se comunicar e olharam para Liu Ziyuan na frente deles com rostos sérios, esperando que ela falasse. Todos sabem que o evento principal deste banquete está chegando. Deve haver um propósito para Liu Ziyuan realizar este banquete. Capítulo 245. Todos os chefes presentes não são tolos, todos sabem claramente. O chefe da Deslumbrante, Liu Ziyuan, nunca fará uma recepção chata apenas para celebrar as conquistas atuais da Deslumbrante. Liu Ziyuan definitivamente tem outros planos. Todos estavam prontos antes do banquete. Agora mesmo, todos estavam discutindo secretamente em particular. O que o deslumbrante chefe Liu Ziyuan está fazendo neste banquete? Liu Ziyuan está planejando iniciar uma maior cooperação com todos os chefes presentes? Afinal, a Xuankai de Liu Ziyuan acaba de adquirir a Junli, que abriu com sucesso canais de vendas em todo o leste da China. Mas confiar apenas em um canal de vendas Junli definitivamente não é suficiente.
Também precisamos da ajuda dos especialistas da indústria do luxo, para maximizar o papel desses canais de vendas. Então agora eles, os especialistas da indústria, estão muito animados. Afinal, eles não sabem quanto dinheiro ganharam nos últimos 3 meses por meio de canais de vendas coloridos. E agora se Liu Ziyuan quiser expandir canais, imediatamente pensou neles. Eles também são naturalmente capazes de ganhar mais dinheiro com a expansão de canais coloridos. As pessoas ficam felizes com esse tipo de coisa. Por isso, quando essas pessoas receberam um convite colorido para a recepção, todos correram para lá às pressas. Afinal, ganhar dinheiro é algo que ninguém pode esperar. Então, quando todos ouviram Liu Ziyuan bater na taça de vinho e estavam prestes a falar, todos eles invariavelmente fechavam a boca, ficavam quietos e olhavam animadamente para o deslumbrante chefe Liu Ziyuan. Os convidados que compareceram à recepção olharam para Liu Ziyuan com entusiasmo, esperando que Liu Ziyuan anuncie o próximo plano de cooperação de cores deslumbrantes. Esses convidados já pensaram que eles e Xuan Kai se unirão para formar uma comunidade de interesses. Em todo o leste da China, o maior mercado consumidor de luxo da China abocanhou uma grande fatia da gordura. Este pedaço de gordura vai alimentá-los a todos. Pensando nisso, todos os convidados ficaram muito animados. Olhando para Liu Ziyuan, todos os convidados demonstraram respeito. Afinal, quando esse contrato for fechado, todos os convidados presentes e a deslumbrante empresa de artigos de luxo de Liu Ziyuan formarão uma grande comunidade de interesses. Naquela época, essa aterrorizante comunidade de interesses se tornará um peixe grande que não poderá ser ignorado no mercado de luxo do leste da China. Naquela época, Liu Ziyuan seria o líder de toda a comunidade de interesses, ou seja, o líder da Aliança de Artes Marciais. Todos os convidados respeitarão este líder das artes marciais que pode lhes trazer muita riqueza. Nem mesmo Jian Ye esperava que nos últimos 3 meses, Liu Ziyuan tivesse conquistado prestígio suficiente nos corações de muitos profissionais da indústria de bens de luxo. Ela já está qualificada para ser chefe de um grupo de interesse de luxo. Mas, o que todos os convidados presentes não esperavam é que, depois que Liu Ziyuan falou lentamente, o que ela disse chocou todos os presentes. Vendo que todos os convidados presentes pararam de falar por causa de sua simples ação, olhe atentamente para si mesmo, pronto para ouvir suas palavras. Liu Ziyuan não pôde deixar de mostrar um olhar satisfeito. A aparição de todos deixou Liu Ziyuan mais firme em seu próximo plano. Ela deve desenvolver seu brilhantismo ao nível de uma grande empresa de bens de luxo em um curto período de tempo. Naquela época poderei chegar mais perto do objetivo de apoiar Jian Ye. Pensando nisso, Liu Ziyuan mostrou um sorriso comovente e disse lentamente: Bem-vindos a todos para a nossa deslumbrante recepção de celebração. Nesta festa, vou apresentar a vocês o próximo plano de desenvolvimento do deslumbrante. Este plano exige que todos os presentes trabalhem juntos. E desde que seja bem-sucedido, trará a você benefícios muito ricos. Ao ouvir os comentários iniciais de Liu Ziyuan, todos os convidados presentes respiravam pesadamente. Venha, o deslumbrante plano de cooperação que eles tanto desejam está chegando. Eles estão prestes a fazer outra grande fortuna em breve. Todos os convidados presentes ficaram muito felizes. Felizmente, eu vi o potencial de terror deslumbrante já há 3 meses. De manhã cedo, fiz todo o possível para abraçar minhas coxas coloridas. Caso contrário, como poderia uma oportunidade tão boa de ganhar dinheiro ser a sua vez? Vendo a reação de todos, Liu Ziyuan sorriu com satisfação. Então, Liu Ziyuan estendeu a mão e acenou. Os funcionários deslumbrantes ao redor deles enviaram os planos com sorrisos nos rostos. Então Liu Ziyuan explicou: o que vocês verão a seguir é o plano de desenvolvimento de Xuan Kai para os próximos 3 meses. Espero que depois de ler este plano, vocês possam dar sugestões razoáveis. Antes de Liu Ziyuan terminar de falar, todos os convidados presentes mal podiam esperar para ler este colorido plano de desenvolvimento. Eles vão dar uma boa olhada neste plano. Existe alguma forma de cooperação que seja adequada para mim, para que eu possa cooperar com Xuan Kai novamente e ganhar uma quantia de dinheiro com Xuan Kai novamente? No entanto, quando os convidados abriram o plano, não muito tempo depois, muitas pessoas exclamaram: Plano Nacional Colorido? Abrir canais de vendas em todo o país em 3 meses? Tornar-se uma grande empresa de artigos de luxo em meio ano? Numa explosão de exclamações, todos levantaram a cabeça e olharam para Liu Ziyuan à sua frente em choque. Eles nunca pensaram nisso. A proposta de Liu Ziyuan é tão radical. Neste plano, Liu Ziyuan realmente alegou abrir os canais de vendas dos produtos de luxo da Xuan Kai em todo o país dentro de 3 meses. E dentro de meio ano, a Xuan Kai se tornará uma verdadeira empresa de bens de luxo em grande escala. Aos olhos de muitos convidados, um plano tão radical é simplesmente uma fantasia e impossível de realizar. Capítulo 246. Nenhum dos convidados presentes pensou nisso. Sobre esses planos que Liu Ziyuan lhes enviou. Não é assim que a Xuan Kai contará com vários parceiros e canais de vendas em todo o leste da China nos próximos anos. Venha e desenvolva lentamente a empresa, passo a passo, expanda sua escala. Os convidados que estavam presentes na recepção discutiram em privado, contando com a comunidade de interesses formada por muitos clientes, juntamente com a aquisição da Julie pela Xuan Kai. Ela obteve canais de vendas em toda a região da China Oriental. O colorido tem a base para decolar, desde que se desenvolva lentamente passo a passo. Tão pouco quanto 5 anos, tanto quanto 10 anos. Cores brilhantes certamente poderão abrir canais de vendas em todo o país. Então, torne-se suavemente uma verdadeira grande empresa de artigos de luxo. Quando esses convidados conversam em particular, todos estão pensando em quanto lucro podem obter no rápido período de desenvolvimento de 10 anos como parceiros da Xuan Kai. Mas agora, os sonhos dessas pessoas estão todos despedaçados. Eles nunca pensaram:
Na verdade, vi um plano tão radical nesta recepção. Neste plano, Liu Ziwan realmente afirmou que abriria canais de vendas em todo o país em 3 meses, e nos próximos 6 meses que a Xuankai se torne uma verdadeira grande empresa de artigos de luxo. A julgar pela experiência desses hóspedes na indústria do luxo por muitos anos, esse plano é completamente impossível. A Colorido pode crescer diretamente de uma empresa de bens de luxo iniciante para uma empresa de bens de luxo de médio porte nos primeiros 3 meses. Esse é o momento e o lugar certos. Se eu não tivesse ganhado o primeiro lugar na exposição da Cidade Mágica há 3 meses, Xuankai não seria famoso o suficiente. E sem o passado aterrorizante do Sr. Jian Ye, Xuankai não se desenvolveria de forma constante nesses 3 meses. É precisamente porque muitos parceiros querem fazer todo o possível para ganhar o favor do Sr. Jian Ye. É por isso que Xuankai recebeu um grande número de contratos de cooperação super flexíveis. Esses contratos permitem que a Xuankai tenha um canal de vendas comparável ao dos gigantes internacionais de luxo em toda a capital mágica. Então, junto com o chefe colorido Liu Ziwan, que tem participado da recepção nos últimos 3 meses, a introdução de cores brilhantes em vários locais sociais de alto padrão, o brilho do talento está em constante aprimoramento. Tudo isso se soma ao brilho atual. Esse tipo de velocidade de desenvolvimento além da imaginação de todos pode ser considerado uma alta queima de incenso uma vez. Como poderia haver uma segunda vez? Quando todos olharam para esse plano ridículo, eles primeiro ficaram chocados e depois balançaram a cabeça, impotentes. Parece que o Sr. Liu Ziwan ainda tem habilidades limitadas, e a velocidade de desenvolvimento milagrosa de Xuankai não pode ser replicada. Eu ainda acho que será tão fácil no futuro. Como isso é possível? Sem mencionar que as cores deslumbrantes atuais não são famosas em todo o leste da China, mesmo que sua cor deslumbrante tenha a capacidade de gastar dinheiro para anunciar em todo o país. No entanto, os profissionais de bens de luxo em outras cidades não são tão falantes quanto os do lado Modu, para poder fornecer um contrato tão generoso a Xuankai incondicionalmente. E, mesmo que você consiga cooperação com comerciantes de luxo em todo o país, você realmente acha que esses gigantes internacionais do luxo estão comendo arroz seco? Você é deslumbrante na capital mágica, mesmo que dense em toda a área da China Oriental. Esses gigantes não prestam atenção nenhuma, mas se você não tem medo e quer expandir seu negócio para todo o país, naquela época certamente será o início do golpe dos grandes gigantes do luxo. O mercado de luxo doméstico é limitado. Nenhum gigante gostaria que nascesse um novo concorrente. Essas gigantes internacionais de bens de luxo operam em todo o país há mais de 10 anos. Nos últimos 10 anos, faturou dezenas de trilhões de dólares em todo o país. Quando todo esse volume de negócios foi levado por eles, você pode, surpreendentemente, tirar metade do faturamento diário para anunciar. Esses gigantes do luxo são maiores que você. Esses gigantes do luxo gastam pelo menos centenas de bilhões de dinheiro mantendo relacionamentos e fazendo conexões todos os anos. Ano após ano, esses gigantes internacionais do luxo basicamente monopolizam o direito de falar em todo o círculo do luxo nacional. Todo o círculo de bens de luxo nacionais é uma comunidade de interesses desses gigantes. Neste momento, esses gigantes querem te esmagar, um pouco deslumbrante. Foi tão fácil. Sem mencionar que Xuankai ainda quer executar um plano tão ridículo. Isto é simplesmente procurar ativamente a morte. Até os convidados presentes são suficientes para pensar em dezenas de maneiras. Você pode facilmente destruir esse brilho deslumbrante. Se esse plano for realmente implementado, Xuankai não estará longe de ir à falência. Pense nesta cena. Todos os convidados presentes estavam ansiosos. Eles agora são gafanhotos na mesma corda que Xuankai, e seria difícil para eles se Xuankai caísse. A cena originalmente silenciosa tornou-se imediatamente barulhenta. Todos os convidados expressaram suas preocupações com entusiasmo. Por causa de Jian Ye, ninguém ousou pular e zombar de Liu Ziwan. Esses hóspedes só podem expressar com tato sua insatisfação com o plano. Todos eles querem que Liu Ziwan desista deste plano impossível. Afinal, é do interesse vital deles. Neste momento, quando Liu Ziwan levantou o copo para sinalizar silêncio novamente, não funcionou. Aos olhos desses convidados, quando você consegue fazer com que todos ganhem dinheiro, você é o presidente Liu. Quem vai te conhecer quando você não puder deixar as pessoas ganharem dinheiro? Vendo a atuação desse grupo de ralé, Jian Ye riu novamente ao lado. Este grupo de capim de parede é realmente pouco confiável. No entanto, Xuankai ainda precisa contar com eles agora. Pensando assim, Jian Ye deu um passo à frente. É a vez de Jian Ye aparecer. Capítulo 247. O local da recepção estava um caos por causa do plano de Liu Ziwan. Todos se opuseram unanimemente a este plano radical, embora eu não ouse criticar diretamente. Mas essas pessoas também reclamavam secretamente de Liu Ziwan em seus corações. Esses convidados achavam que a deslumbrante chefe Liu Ziwan ainda era uma mulher e não conseguia escapar da lei do cabelo longo e do conhecimento curto. Um plano tão exagerado sabe, sem nem pensar, que irá falhar. Como Liu Ziwan ousa tocar nesse assunto? Não importa se o colorido falha. O maior pecado é você não conseguir ganhar dinheiro porque está cansado. Pense nisso. Todos os convidados presentes perderam o respeito por Liu Ziwan. Neste momento, embora Liu Ziwan tenha percebido que algo estava errado, ele começou a bater na taça de vinho em sua mão para acalmar a cena. Mas os convidados presentes não respeitam mais Liu Ziwan. Então todos eles tomaram o gesto de Liu Ziwan como se não fizessem caso e se reuniram ao redor deles para discutir. Todos esses convidados pareciam preocupados. Eles não sabem quando terão uma oportunidade tão boa de ganhar dinheiro se o brilho acabar. Nessa situação, ao ver sua esposa sendo ignorada por essa ralé,
Jian Ye zombou diretamente. Ele nunca imaginou que a qualidade dessa ralé seria tão ruim. Isso realmente leva o Leme ao extremo. Essa cor deslumbrante ainda não desapareceu, só de ler um plano esse grupo de pessoas é completamente insuportável. Jian Ye já pensou sobre isso, esperando que Xuankai estabilize completamente o status das grandes empresas de luxo desta vez, para limpar toda essa turba. Desenvolva sua própria rede. Mas, afinal, o próximo passo do plano colorido ainda precisa usar esse grupo de ralé, então Jian Ye só pôde suprimir sua impaciência e lidar com esse grupo de ralé com cuidado. Pensando assim, Jian Ye deu um passo à frente. Pegou a taça na mão de Liu Ziwan. Para Liu Ziwan, que estava um pouco sobrecarregado, ela disse suavemente: "Não se preocupe, esposa, as seguintes coisas são deixadas para mim, e eu os deixarei cooperar com você obedientemente." Depois de falar, o rosto de Jian Ye ficou frio. Dang dang dang, levantou a taça de vinho em sua mão. À frente, embora esse grupo de ralé já tivesse ignorado Liu Ziwan na superfície. Mas eles são astutos, ainda olhando para frente com o canto dos olhos. Assim que viu o misterioso Sr. Jian Ye aparecer, todos imediatamente pararam o barulho e se levantaram, com uma expressão de quem lambe um cachorro, esperando a palestra do Sr. Jian Ye. Jian Ye olhou para Ralé com impaciência. Disse friamente: "Sem pressa, você não pode simplesmente dar uma olhada no plano? Você leu o plano com atenção?" Depois de falar, sem esperar que todos respondessem, Jian Ye continuou explicando: "Se bem me lembro, neste colorido plano de desenvolvimento, você só é responsável por contatar pessoas da indústria de luxo que você pode contatar em todo o país. Em seguida, cooperaremos com eles e conversaremos com eles um por um. Você está apenas fazendo uma ligação, porque está tão animado agora que isso está te matando." Ao ouvir a repreensão implacável de Jian Ye, a Ralé nem teve coragem de refutar. Todos eles honestamente pegaram o livro de planos em suas mãos e continuaram a examiná-lo. Afinal, nos últimos 3 meses, o poder aterrorizante de Jian Ye ficou completamente impresso em seus corações. Embora ousassem zombar de Liu Ziwan em segredo, ninguém ousou ofender Jian Ye, porque Jian Ye realmente punirá aqueles que ousarem ofendê-lo. Todo mundo que esteve lá há 3 meses sabia disso. Assim como Jian Ye repreendeu, todos os presentes folhearam honestamente o plano em suas mãos. Depois de olhar com atenção, essas pessoas ficaram surpresas ao descobrir que, neste plano, pessoas como eu não têm muito papel, mas podem ajudar Xuankai a entrar em contato com os profissionais de bens de luxo nas principais cidades do país com antecedência. Mesmo sem eles, Deslumbrante consegue fazer isso com um pouco mais de esforço. Se você se ajudar, poderá fazer apenas algumas ligações, no máximo, e não haverá perda alguma. Ao ver isso, muitas pessoas talentosas e populares deram um suspiro de alívio. Mas então, todos ficaram perplexos. Nesse caso, como Xuankai pode fazer sua fama disparar novamente e se espalhar por todo o país? Você não pode confiar apenas no dinheiro. Agora, o faturamento diário do Xuankai é alto o suficiente, mas é impossível anunciar em todo o país. Vendo as expressões confusas de todos, Jian Ye tomou um gole de vinho e explicou levianamente: "Eu sei das dúvidas em seu coração. Você está pensando em como cores brilhantes podem se tornar populares em todo o país em 3 meses e se tornar uma marca de luxo bem conhecida no país." Então Jian Ye disse friamente: "Mas não se preocupe, o Sr. Liu me pediu especialmente para resolver esse assunto. Eu prometo, não demora 3 meses. Em 2 meses, poderei fazer da Colorido a marca de luxo mais popular do país." Depois que todos os presentes ouviram a garantia de Jian Ye, primeiro choque, depois êxtase, já que o Sr. Jian Ye prometeu pessoalmente. Isso mostra que o plano colorido é viável. Isso não significa que a Xuankai realmente tem a esperança de se tornar uma grande empresa de artigos de luxo dentro de meio ano. Bem, nem todos aqueles que dependem de comidas deliciosas vão ganhar uma fortuna. Capítulo 248. Este grupo de convidados que veio participar do deslumbrante coquetel mostrou profundamente o que é um camaleão. Primeiro, depois de ver o plano maluco de Liu Ziwan, ele pensou que Xuankai logo iria à falência. Todos os convidados na plateia começaram a isolar vagamente Liu Ziwan, porque Liu Ziwan, que pode fazê-los ganhar dinheiro, está qualificado para ser respeitado por eles. E agora? Liu Ziwan realmente queria quebrar o prato inteiro para que todos não pudessem ganhar dinheiro. Então é claro que ninguém se importa com ela, porque Liu Ziwan nunca sofreu contratempos. Ao longo do caminho suavemente, todos cumprimentaram Liu Ziwan com um sorriso. Liu Ziwan nunca experimentou a sensação de estar isolado por todos. Nessa situação, Liu Ziwan não conseguiu evitar o pânico. Não sei o que fazer. E desta vez, Jian Ye, que não conseguia ficar ao lado dele, saiu imediatamente. Jian Ye nunca pensou que essa ralé teria coragem de provocar sua esposa. Ele puxou Liu Ziwan diretamente atrás dele. Então pegou a taça de vinho da mão de Liu Ziwan. Dang dang dang. Bateu. A ralé abaixo, embora na superfície tenha começado a isolar Liu Ziwan. Mas na verdade, eles ainda estavam olhando para o palco com o canto dos olhos. Porque eles sabem que por trás de Liu Ziwan existe um misterioso Sr. Jian Ye. Realmente. Assim que a ralé viu Jian Ye aparecer, o clamor parou imediatamente. Todos fiquem em pé, olhando para Jian Ye com admiração no rosto, como a perna de um cachorro. Jian Ye não se preocupou em prestar atenção à gangue de gangster quando viu como eles estavam sendo condescendentes. Jian Ye já pensou sobre isso. Depois que Liu Ziwan desenvolveu com sucesso a Xuankai em uma grande empresa de bens de luxo, Jian Ye tomará medidas diretas para afastar esse grupo de ralé inútil. Então, Jian Ye olhou para as pessoas abaixo com olhos sérios. Todos os convidados que foram vistos por Jian Ye abaixaram a cabeça nervosamente. Eles sabiam que o que tinham acabado de fazer era realmente ofensivo. Mas,
A ganância em seus corações permitiu que eles superassem seus medos. Afinal, como eles não poderiam ter pressa quando viram que uma maneira de ganhar dinheiro de forma estável estava morrendo? Então, um convidado abaixo perguntou corajosamente: Senhor Jianye, o plano declarado neste plano pode realmente ser realizado? Ouça a pergunta desse cara. Jianye respondeu sem hesitação: claro que pode. Finalizado. Jianye estendeu a mão. A equipe colorida que esperava ao lado da sala de estar veio rapidamente com um grande pôster. Então, o cartaz se desdobra. Vi que este cartaz foi impresso com um anúncio promocional para o Festival de Cinema da Cidade Mágica. Então, sem esperar que todos façam perguntas, Jianye apresentou seriamente: este plano de desenvolvimento colorido parece uma fantasia para você. Não importa o quanto ela tente, é impossível para Xuan Kai expandir sua fama para o país inteiro em 3 meses. E então, em meio ano, tornou-se uma verdadeira grande empresa de artigos de luxo. Jianye olhou para todos friamente, exalando uma aura incomparavelmente confiante. Mas essa coisa impossível pode ser feita facilmente com a minha ajuda. Jianye continuou explicando. 2 meses depois, será o Festival Anual de Cinema Capital Mágica. E desta vez no Festival de Cinema, o que atraiu a atenção de todos foi o mais recente filme do diretor Zhang Mouzi. Este filme é um roteiro que Zhang Mouzi poliu por 3 anos. Todos os protagonistas masculinos e femininos são rainhas populares, e todos os papéis coadjuvantes são ossos de drama antigo e carne fresca popular. Sob a superposição desses fatores, este filme já era muito popular antes mesmo de ser lançado. De acordo com o próprio plano de Zhang Mouzi, ele fará a estreia do filme no Festival de Cinema da Cidade Mágica deste ano. Então Jianye olhou para as pessoas abaixo e mostrou um sorriso misterioso. Então, se toda a equipe de filmagem de Zhang Mouzi usasse fantasias coloridas na estreia do filme e depois anunciasse publicamente, pense em quanta fama isso traria para Xuan Kai. Ao ouvir as palavras de Jianye, todos os convidados presentes ficaram chocados. E então todo o barulho, todos estavam corados de excitação. Sim. Se Zhang Mouzi pudesse anunciar pessoalmente Xuan Kai no Festival de Cinema da Cidade Mágica, essa cor deslumbrante pode facilmente se tornar popular em todo o país. Em pouco tempo, você pode ter uma reputação comparável às marcas de luxo internacionais. E até lá, o plano aparentemente irreal de Xuan Kai não estará totalmente revitalizado. Pense nisso. Todos os convidados presentes estavam corados de excitação. Então alguém perguntou corajosamente: Senhor Jianye, você pode realmente ter certeza de que Zhang Mouzi anunciará Xuan Kai no Festival de Cinema da Cidade Mágica 2 meses depois? Jianye olhou para as pessoas ansiosas abaixo, mostrando um olhar confiante. Claro, tenho certeza de que Zhang Mouzi fará propaganda para Xuan Kai no Festival de Cinema da Cidade Mágica em 2 meses. Quanto ao porquê eu posso garantir, porque meu nome é Jianye. Essas palavras dominadoras saíram da boca de Jian Yuan, o que chocou diretamente todos os presentes. Então, todo o público ficou vermelho de excitação. Porque quando Jianye disse essas palavras, todos na plateia acreditaram. Afinal, nos últimos 3 meses, Jianye fez todos perceberem que ele tem uma história extremamente profunda. Todo mundo acredita. O Sr. Jianye pode facilmente fazer coisas que muitas pessoas não conseguem. Mesmo que eu peça a Lao Mouzi para anunciar Xuan Kai publicamente. Para o Sr. Jianye, temo que seja fácil também. Nesse caso, depois que Lao Mouzi anunciou publicamente Xuan Kai no Festival de Cinema da Cidade Mágica, a Xuan Kai não se tornou diretamente uma marca de luxo de renome internacional? Todo mundo está prestes a decolar. Capítulo 249. Depois que todos ouviram a retórica de Jianye, todos os olhos se arregalaram de surpresa. Todo mundo sabe. O Sr. Jianye nunca fala alto. Já que o Sr. Jianye prometeu que Zhang Mouzi seria capaz de anunciar Xuan Kai publicamente no Festival de Cinema da Cidade Mágica em 2 meses, então deve ser feito. E desta vez, todos já estavam pensando no que aconteceria quando Zhang Mouzi anunciou Xuan Kai. Sem falar no resto. Xuan Kai, uma marca de luxo, se tornará instantaneamente popular em todo o país. Torne-se a marca de luxo mais quente em um curto período de tempo. Naquela época, a Xuan Kai se tornou uma verdadeira marca de luxo de celebridades da internet. Então, quando a fama deslumbrante se expandiu rapidamente, depois de se expandir para uma marca de luxo de celebridades da internet nacionalmente famosa, em seguida, você precisa deixar as cores deslumbrantes precipitarem, para melhorar rapidamente a aparência deslumbrante, e essa forma de melhorar a força. Há também etapas claras no plano que estão nas mãos de todos. Primeiro, o colorido contará com as conexões de Jianye. Gaste muito dinheiro em toda a indústria do entretenimento. Que muitos reis e rainhas se tornem porta-vozes de imagens deslumbrantes. Então, Jianye ordenaria que todos os seus executivos usassem roupas coloridas. Os executivos da empresa de Jianye, basicamente, todos eles são pessoas muito influentes em várias cidades. Neste momento, os informantes locais viram que todos esses figurões usavam fantasias coloridas. Isso naturalmente os levará a seguir o exemplo. Como resultado, muitas pessoas também comprarão espontaneamente produtos coloridos. E desta vez, todos os clientes que compraram produtos coloridos se tornarão água da torneira colorida. Eles promoverão espontaneamente cores. Nenhum esforço foi poupado para realçar a aparência deslumbrante. Porque só assim eles podem provar que sua decisão de comprar produtos coloridos é correta e muito bem informada. Assim mesmo, assim como aconteceu na capital mágica nos primeiros 3 meses, deslumbrante pode suavemente através do método de publicidade semelhante a uma bola de neve, expandir rapidamente sua própria reputação, aprimorar seu próprio estilo, e no caminho,
enquanto Liu Ziyuan puder se acalmar. Liderança séria, colorido digerindo lentamente sua escala em rápida expansão. Então há uma grande possibilidade de que as cores deslumbrantes apareçam dentro de meio ano. Todos os fundamentos que serão expandidos para todo o país serão estabilizados. Tornar-se uma marca de luxo de renome nacional. E nessa altura, o valor de mercado de cores deslumbrantes pode pelo menos dobrar dezenas de vezes. E as pessoas presentes? Você poderá sentar-se na via rápida do desenvolvimento colorido e rápido. Ganhar muito dinheiro. O dinheiro é a única chance deles na vida. Pense nisso. Todos os convidados presentes estavam agitados, com olhos vermelhos e falta de ar. Afinal, agora mesmo todos pensavam que esse plano era absolutamente impossível de ser alcançado. Agora que se descobriu que esse plano é possível, então todos os convidados perderão todo o disfarce sob este enorme benefício, revelando sua própria natureza. Todos pareciam gananciosos e viram Liu Ziyuan e Jian Ye na frente deles. Todos estavam esperando impacientemente pelo pedido de Liu Ziyuan. Veja esta cena abaixo. Jian Ye mostrou um sorriso satisfeito. Muito bom. Embora essa ralé seja melhor em mudar de rosto, mas diante de interesses reais, eles ainda podem desempenhar um papel muito importante. Agora, eles ficaram fascinados pela enorme riqueza à sua frente. Agora tenho medo que eles façam o que farão. Após a conclusão do treinamento deste grupo de convidados, Jian Ye deu um passo para trás. Mais uma vez, Liu Ziyuan cedeu o palco. A próxima tarefa é de Liu Ziyuan, o chefe deslumbrante. Liu Ziyuan olhou para o marido com gratidão. A performance dominadora de Jian Ye fez Liu Ziyuan se sentir muito à vontade. Então, Liu Ziyuan deu um passo à frente e disse com um sorriso. Muito bem, parece que todos mal podem esperar para aceitar nossa missão colorida. Sendo assim, então, sem cerimônia, apresentei meu pedido. Então, a expressão de Liu Ziyuan mudou e ela disse seriamente. Como convidados, se vocês ainda querem ser um parceiro deslumbrante no próximo ano, agora é a hora de vocês contribuírem. Preciso de você nos próximos 3 dias. Entrar em contato com você é poder entrar em contato com todos os profissionais de luxo do país como você. Você diz a eles. Vamos fazer a maior aposta de todos os tempos com eles. Com essas palavras, Liu Ziyuan exalou uma aura surpreendente. Nós, Chiang-Kai, precisamos que eles preparem canais de venda suficientes para Chiang-Kai em suas respectivas cidades com antecedência. No Festival de Cinema da Cidade Mágica 2 meses depois, prometemos que podemos fazer Zhang Mozi falar pessoalmente e anunciar Chiang-Kai na estreia do filme. Se não fizermos isso, então prometemos compensar integralmente todas as perdas dos clientes. Este ponto, Qian Li, pode ser escrito no contrato de cooperação, mas se cumprirmos com sucesso nossa promessa e deixarmos Zhang Mozi anunciar Chiang-Kai publicamente, preciso que você informe os distribuidores de luxo nas principais cidades do país. Eles precisam preparar canais de venda suficientes para produtos coloridos. E não poupamos esforços para promover o colorido na área local. Naquela época, eles se tornarão parceiros com sucesso de Chiang-Kai na cidade. Juntos ajudaremos a Brilhante a se tornar uma grande empresa de luxo. Ao ouvir a retórica de Liu Ziyuan, todos os presentes ficaram chocados. Eles nunca pensaram. Chiang-Kai realmente jogou muito bem dessa vez. Na verdade, preparando-se para fazer uma grande aposta com pessoas da indústria do luxo em todo o país. A aposta é que as grandes empresas de luxo do futuro deslumbrem. Capítulo 250. Depois de ouvir a retórica de Liu Ziyuan, todos os convidados presentes ficaram chocados com a generosidade de Liu Ziyuan. Liu Ziyuan realmente quer apostar com os revendedores de canais de luxo em todo o país em nome de cores deslumbrantes. Aposto que cores deslumbrantes podem estar no Festival de Cinema da Cidade Mágica 2 meses depois. Para poder fazer com que Zhang Mozi anuncie publicamente o Chiang-Kai na frente de todos. Uma vez que esta aposta de brilhantismo falhe, então Chiang-Kai compensará a perda de todos os comerciantes de canais de luxo do país. Essa quantia assustadora de compensação é suficiente para fazer Chiang-Kai ir à falência. E se o deslumbrante pode ter sucesso, então os revendedores de canais em todo o país devem apoiar totalmente o trabalho de promoção e vendas de cores deslumbrantes. Os produtos coloridos não só devem ser colocados na posição mais visível em suas próprias lojas. Ele também tem que confiar em sua própria influência nos círculos de luxo das grandes cidades e não poupar esforços para promover Chiang-Kai. E desta vez, a Colorido pode ter canais de vendas em todo o país com sucesso, mesmo sem gastar muito dinheiro. Afinal, se Chiang-Kai realmente conseguir fazer com que Zhang Mozi anuncie Chiang-Kai publicamente no Festival de Cinema da Cidade Mágica, então todos podem ver que as cores deslumbrantes definitivamente vão decolar. Neste momento, contanto que você não seja um tolo, você abraçará as coxas coloridas com força. Só assim podemos comer um grande pedaço de gordura durante o rápido desenvolvimento de cores deslumbrantes. É isso. Depois de aprender sobre o plano de negócios de Liu Ziyuan, todos os presentes acreditavam firmemente que o plano deslumbrante deve ser implementado com sucesso. A Colorido não está longe de se tornar uma grande empresa de bens de luxo. Breve. Depois que a festa acaba, depois que todos os convidados voltaram para casa, eles mal podiam esperar para começar a contatar seus círculos de rede em todo o país. As conexões dessas pessoas estão espalhadas por todas as principais cidades do país. Todas elas são insiders do setor de bens de luxo. Depois que esses convidados entrarem em contato com seus contatos, todos eles mal podem esperar para apresentá-los ao colorido e incrível jogo de azar. Depois de ouvir esta aposta, todos reagem da mesma forma. No começo, achei as cores brilhantes uma loucura. Então descobri os lucros incríveis e fiquei muito animado. Afinal, mesmo que Chiang-Kai falhe em cumprir sua promessa, ele ainda tem que se compensar com muito dinheiro. Esta cláusula deve estar escrita no contrato. Nesse caso, então, não é possível ganhar ou perder sem perder seu dinheiro. E daí se esse contrato for assinado, definitivamente não há problema algum.
Sob a tentação deste lucro incrível, os revendedores de canais de luxo nas principais cidades do país concordaram em fazer uma aposta com Xuan Kai. Então, no próximo mês, centenas de funcionários coloridos são todos loucos. Todos esses funcionários trabalham em grupos de 3. Sob a ordem de Liu Ziwan, ele foi de uma cidade para outra. Reuniu-se com revendedores de canais de luxo um após o outro. Foram necessários 3 centímetros de língua para assinar um contrato de cooperação após o outro com eles. Embora cansado, mas todos os funcionários estão muito animados, porque eles sabem, os contratos que tenho em mãos representa o potencial aterrorizante de Brilhante em um futuro próximo. Desde que esse contrato seja concretizado, não demorará muito para que a Xuan Kai se torne com sucesso uma grande empresa de artigos de luxo. E desta vez, nenhum funcionário duvidará que a Xuan Kai possa cumprir sua promessa. Afinal, por trás de Liu Ziwan está um marido misterioso, Jian Ye. Jian Ye demonstrou poder até agora, mas não tem fundo. Mesmo em termos do poder atual de Jian Ye, não há problema em Jian Ye querer que Zhang Mouzi anuncie Xuan Kai publicamente no Festival de Cinema da Cidade Mágica. Portanto, com um marido com uma formação tão profunda, o potencial deslumbrante de Liu Ziwan é absolutamente limitado. Não demorará muito para que a Xuan Kai se torne com sucesso uma grande empresa de artigos de luxo. Todos os funcionários estão muito confiantes sobre isso. É isso, graças ao trabalho árduo de muitos funcionários da Xuan Kai por um mês. A Colorido abriu com sucesso seus próprios canais de vendas em grandes cidades onde os principais produtos de luxo são vendidos em todo o país, enquanto a promessa deslumbrante puder ser cumprida. Então esses canais de vendas escritos no contrato serão atendidos imediatamente. A Colorido tem imediatamente um canal de vendas a nível nacional. Este nível de canal de vendas estava anteriormente disponível apenas para as grandes empresas de bens de luxo. E agora? Xuan Kai não gastou um centavo e usou apenas um bolo grande para obter com sucesso os canais de vendas em todo o país. Esta é a incrível operação de Liu Ziwan. Se alguém que entende do assunto souber da operação incrível de Liu Ziwan desta vez, temo que eles vão ficar chocados, porque eles nunca pensaram. Xuan Kai pode obter canais de vendas em todo o país com muita facilidade. Era inimaginável para eles. Mas Liu Ziwan sabia que é impossível confiar em seu próprio brilhantismo, ainda contando com a influência aterrorizante de Jian Ye. Só então Liu Ziwan terá confiança suficiente para fazer esta aposta chocante. Na empresa, Liu Ziwan olhou para os contratos de jogo que encheram a sala de satisfação. Tudo isso é a base para um futuro colorido que dominará o país. Logo depois que tudo estiver pronto, Liu Ziwan também desacelerou. Ansiosos pela chegada do Festival de Cinema da Cidade Mágica em um mês em casa, e dentro deste mês, com a divulgação de muitas notícias, o chocante jogo de azar de Liu Ziwan também era completamente conhecido por todo o círculo de luxo da capital mágica. Por um tempo, todos os especialistas da indústria em todo o círculo de luxo da capital mágica ficaram chocados com a caligrafia assustadora de Liu Ziwan. Todos não conseguiram deixar de discutir. Capítulo 251. Desde a recepção de Xuan Kai. Em menos de um dia, todas as pessoas na capital mágica sabiam o que aconteceu nesta recepção. Independentemente da retórica de Jian Yi, é garantido que Zhang Mouzi anunciará Xuan Kai publicamente no Festival de Cinema da Cidade Mágica em 2 meses. Foi a proposta de Liu Ziwan de um jogo de azar chocante em todo o país. Todos que sabiam do assunto ficaram chocados. Quando ouviram a notícia, sua primeira reação foi que Liu Ziwan estava louco e Xuan Kai estava prestes a morrer. A Xuan Kai acaba de abrir os canais de vendas em toda a região da China Oriental, então isso já é um pouco difícil, e o recebimento das mercadorias não foi digerido até agora. Como resultado, Liu Ziwan propôs agora o próximo plano de desenvolvimento a nível nacional. Liu Ziwan até fez uma aposta chocante. Você sabe, de acordo com os cálculos dessas pessoas, se Liu Ziwan perder essa aposta, então Xuan Kai compensará os principais comerciantes de canais de bens de luxo do país com um total de dezenas de bilhões de dólares em indenizações. Xuan Kai não tem capacidade de pagar essa compensação aterrorizante. Receio que Jian Ye, que está por trás de Liu Ziwan, seja necessária para ajudá-la a pagar de volta. No entanto, até mesmo o misterioso Sr. Jian Ye, que sacou dezenas de bilhões em indenização de uma só vez, provavelmente machucaria seus ossos. Claro, até agora, ninguém em toda a Cidade Mágica consegue ver o quão profundo é o histórico do Sr. Jian Ye por trás de Liu Ziwan. Afinal, Jian Ye fez apenas uma pequena cena na exposição da capital mágica alguns meses atrás. Mas essa pequena cena também revelou o passado extremamente assustador de Jian Ye. Talvez o Sr. Jian Ye realmente tenha a habilidade de fazer com que Zhang Mouzi concorde em anunciar Xuan Kai no Festival de Cinema da Cidade Mágica. Ou seja, a chamada aposta chocante de Liu Ziwan depende inteiramente do marido. Sem o Sr. Jian Ye, Liu Ziwan definitivamente perderia essa aposta. Ao ouvir isso, todos os que estavam por dentro balançaram a cabeça desamparadamente. Este é o flagelo da beleza, até mesmo Jian Ye não pode escapar desta lei. O Sr. Jian Ye tem uma esposa tão obstinada que temo que isso também seja uma dor de cabeça incomparável. A impressão de todos sobre Liu Ziwan caiu. Na opinião deles, o comportamento de Liu Ziwan é completamente imprudente com os recursos de Jian Ye sem nenhuma visão geral. Afinal, mesmo que a história do Sr. Jian Ye possa alcançar o céu, Zhang Mouzi concorda diretamente em anunciar Xuan Kai no Festival de Cinema da Cidade Mágica, para que Liu Ziwan possa vencer o jogo e abrir suavemente os canais de vendas de Xuan Kai pelo país. No entanto, Liu Ziwan não pensaria que enquanto os canais de vendas em todo o país fossem abertos, a Xuan Kai poderia se desenvolver com sucesso e se tornar uma grande empresa de artigos de luxo, certo?
Como pode ser tão simples? Abrir canais de vendas em todo o país é apenas o primeiro passo. Em seguida, Xuankai também gasta fundos astronômicos de publicidade para comercializar seus próprios produtos. E Xuankai também tem uma pessoa dedicada responsável por promover produtos no círculo de alto padrão de cada cidade, de modo a melhorar a força do deslumbrante. Somente quando esses círculos sofisticados aceitarem os produtos coloridos, eles poderão realmente ganhar espaço na cidade. Com os agentes desses figurões de alto nível, os consumidores de luxo abaixo seguirão o exemplo. Desta forma, os canais de vendas da Xuankai nesta cidade serão completamente estabilizados. Só a expansão de uma cidade é suficiente para fazer as pessoas se sentirem sobrecarregadas. Liu Ziyan realmente quer expandir os canais de vendas em todo o país ao mesmo tempo. Isto é simplesmente uma fantasia. Como ela conseguia lidar com tantas coisas ao mesmo tempo? Para não mencionar, desde o início da publicidade oficial até o sucesso da Xuankai em consolidar sua reputação nas principais cidades, não sei quantas dificuldades existem no caminho. Enquanto houver uma falha no caminho, então a expansão de Xuankai nesta cidade basicamente chegará ao fim. Se você quiser abrir os canais de vendas nesta cidade novamente, você tem que ficar em silêncio por pelo menos alguns anos. Até mesmo os gigantes internacionais de bens de luxo, quando estava se expandindo no começo, estava vindo lentamente de cidade em cidade. Ninguém ousa abrir diretamente os canais de vendas em todo o país como Liu Ziyan está fazendo agora, e comer um homem gordo de uma só vez. O comportamento de Liu Ziyan, aos olhos de todas as pessoas do setor, é completamente baseado no papel, sem levar em consideração a realidade. Em outras palavras, mesmo que Jianye possa ajudar Liu Ziyan a completar este jogo de apostas chocante e abrir com sucesso os canais de vendas em todo o país, o Colorido também enfrenta um futuro sem saída. A Colorido definitivamente entrará em colapso porque a empresa é muito grande na próxima expansão assustadora. Isso ainda está sob a condição de que a aposta possa ser concluída, pode fazer o colapso Colorido mais tarde. Caso o contrato de aposta não seja concluído conforme o previsto, o Colorido será fechado na hora por conta da indenização aterrorizante. Aquilo é. Este deslumbrante plano de desenvolvimento de Liu Ziyan parece incrível e a escala é assustadora, mas na verdade é um desespero total. Se o jogo pode ser concluído ou não, o Colorido definitivamente irá à falência. Todos os especialistas da indústria em toda a capital mágica fizeram o mesmo julgamento sobre esse plano. É isso. Por causa desse plano ridículo, a reputação de Liu Ziyan em todo o mundo dos negócios da capital mágica vem declinando completamente, diretamente da mulher forte original, a líder da nova geração de bens de luxo domésticos para uma enxada, não sei o chamado vaso. Então, muitas pessoas estão silenciosamente prestando atenção à psicologia obscura. Todos eles aguardam ansiosamente o final deslumbrante em 2 meses. Seja porque Xuankai não conseguiu concluir o contrato de apostas e faliu na hora, ou uma aposta de conclusão colorida e sortuda, indo para a destruição na expansão maluca. Para essas pessoas é uma alegria ver. Afinal, o desenvolvimento de Xuankai na capital mágica nos últimos meses deixou muitas pessoas secretamente com inveja, e Xuankai se tornou um espinho nos olhos de muitas pessoas na indústria do luxo. Capítulo 252. Para saber como o maior mercado consumidor de luxo da China, Cidade Mágica pode ser considerada um campo de batalha para estrategistas militares. As sedes continentais de quase todos os gigantes internacionais do luxo estão todas localizadas em Modu. O faturamento da capital mágica pode representar quase mais de 10% do faturamento anual total desses bens de luxo na China continental. No entanto, o mercado de consumo de luxo na capital mágica é realmente muito grande. Nem mesmo esses gigantes internacionais do luxo conseguem terminar tudo de uma vez. Ainda pode faltar muita coisa para compartilhar. Essas ações são trazidas por aqueles clientes que estão cansados de comprar produtos de luxo de marca e querem mudar seu gosto, ou que são indiferentes a produtos de luxo de marca. Embora essas pessoas sejam poucas, mas também é um mercado muito grande para as empresas de bens de luxo de médio e pequeno porte. Originalmente, essas pessoas e Harmonia dividiram a parte que foi vazada por esses gigantes internacionais, e todos puderam ganhar muito dinheiro. Mas há 3 meses surgiu uma empresa de luxo chamada Deslumbrante. Utilizou diretamente uma série de operações deslumbrantes para fazer com que Xuankai se tornasse diretamente a marca nacional de luxo da Cidade Mágica. O mercado residual, que originalmente era dividido igualmente por muitas marcas de pequeno e médio porte, foi basicamente dominado pela família Xuankai. Nessas circunstâncias, a morte mais esperançosa do Colorido é a desse grupo de empresas de luxo que foram roubadas do mercado agora. Depois que essas empresas ouviram os planos absurdos de Liu Ziyan, todos gritaram surpresos. Muitos chefes até abriram champanhe alegremente, porque eles sabem. Não olhe para o fato de que cores deslumbrantes agora são procuradas por milhares de pessoas na capital mágica, e elas já conquistaram uma grande fatia do mercado de luxo em toda a capital mágica. Mas não vai demorar 2 meses. A Colorido será levada ao fosso por seu chefe absurdo, Liu Ziyan, e irá à falência. Afinal, eles também podem ver que esse suposto plano de Xuankai viola completamente as regras normais de desenvolvimento da empresa e é simplesmente um plano suicida. Embora essas pequenas e médias empresas estejam agora miseravelmente oprimidas por cores deslumbrantes. Mas se você conseguir aguentar, o Colorido irá à falência sozinho em poucos meses.
Muitos concorrentes estão se regozijando com o desempenho absurdo de Liu Ziyuan, mas ainda existem alguns concorrentes que não estão satisfeitos. Eles pensaram que talvez o misterioso Sr. Jianye pudesse realmente fazer Zhang Mouzi anunciar Xuan Kai no Festival de Cinema da Cidade Mágica. Se essa aposta realmente der certo, o colorido pelo menos pode durar mais alguns meses antes de sair do mercado. Além disso, se Liu Ziyuan fosse decidido o suficiente para quebrar seu pulso, ele poderia manter o último fogo de Xuan Kai e continuar a permitir que Xuan Kai retornasse à capital mágica para sobreviver. Esta situação não é aceitável para estes concorrentes. Depois que essas pessoas se reuniram para discutir, elas chegaram a um consenso diretamente. Se Zhang Mouzi puder ser obrigado a recusar-se a anunciar para Xuan Kai, e a aposta direta de Xuan Kai 2 meses depois falhar, a Colorido irá à falência imediatamente, e não haverá sequer uma chance de recuperação. Este final é o mais adequado para seus concorrentes. Então, os chefes dessas pequenas e médias empresas de bens de luxo lançaram suas conexões pessoais uma após a outra e começaram a fazer todo o possível para contatar Zhang Mouzi, querendo destruir o plano de Liu Ziyuan desde a fonte. Do outro lado, a capital imperial, em uma vila nos subúrbios. Este é o endereço do estúdio pessoal de Zhang Mouzi. Em um estúdio pessoal, Zhang Mouzi ainda está tendo uma discussão acalorada com vários diretores assistentes para o polimento final deste filme. Neste momento, de repente a secretária de Zhang Mouzi entrou do lado de fora com o celular na mão. Seriamente. Diretor Zhang, alguém está procurando por você no telefone. É o chefe Pang da Cidade Mágica. Chefe Pang? Zhang Mengzi ficou chocado por um momento, e então se lembrou de que esse chefe, Pong, era o chefe de uma empresa de artigos de luxo de médio porte em Modu. A última vez que o encontrei foi no Festival de Cinema da Cidade Mágica, e trocamos cartões de visita. Entretanto, a empresa de bens de luxo do chefe Pang não tem nada a ver com sua própria indústria cinematográfica, então por que ele ligaria para ele? Só de pensar nisso, Zhang Mouzi não hesitou, pegou o telefone e disse olá com um sorriso. Chefe Pang, faz tempo que não nos vemos, quais são suas ordens? No telefone, a risada calorosa deste chefe Pang veio. Ó diretor Zhang, como ouso lhe dizer? Desta vez, pedi especificamente sua ajuda. Ao ouvir as palavras do chefe Pang, Zhang Mouzi mostrou um olhar confuso. Socorro? O chefe Tang é um homem de luxo. O que ele pode fazer como diretor de cinema? Antes de esperar que Zhang Mouzi perguntasse, o chefe Tang continuou dizendo. Diretor Zhang, você realmente não é interessante. Você está disposto a fazer propaganda para os outros. Por que não quer fazer propaganda para minha empresa? Como posso ser pior que seu dinheiro? Ao ouvir as palavras do chefe Pang, Zhang Mouzi ficou ainda mais confuso. Publicidade? Quando eu disse que ia anunciar? O que é essa coisa deslumbrante? O que? Você não sabe de tudo, sabe? Ao ouvir a pergunta retórica de Zhang Mouzi, os olhos do chefe Tang se arregalaram em choque. Ele nunca pensou que o chefe da Xuan Kai, Liu Ziyuan, tem um plano tão grande, mas Zhang Mouzi ainda não sabe sobre ele? Será que Liu Ziyuan mentiu para todos e seu plano era falso? Após a explicação do chefe Pang, Zhang Mouzi finalmente descobriu o que aconteceu. Então Zhang Mouzi ficou tão bravo que seu rosto ficou vermelho. Ele nunca imaginou que uma empresa de luxo pouco conhecida teria coragem de fraudar o próprio nome. Ele também disse que iria anunciá-la no Festival de Cinema da Cidade Mágica. Como isso é possível? Rezão, alguém está morto, pulando do andar de cima, e não vai anunciar para uma empresa de terceira categoria que não tem reputação. Então Zhang Mouzi respondeu com raiva a ele. Não existe tal coisa, essa empresa de terceira categoria da qual Xuan Kai surgiu não sabe de onde veio, ousa usar meu nome para enganar e fraudar. É realmente abominável. Então Zhang Mouzi desligou o telefone. Volte para casa e continue trabalhando. Faltam menos de 2 meses para o lançamento do filme, e ele ainda precisa conferir o final. Capítulo 253. Depois que o chefe Pang recebeu uma resposta clara de Zhang Mouzi, com um olhar de êxtase, ele nunca pensou que o chefe deslumbrante Liu Ziyuan seria tão estúpido. O chamado jogo de azar chocante de Liu Ziyuan atraiu toda a atenção de toda a cidade demoníaca nos últimos dias. Embora todos saibam que o fim final de Xuan Kai deve ser a falência, mas ainda há muitas pessoas que ficam chocadas com a generosidade de Liu Ziyuan. No entanto, agora o chefe Pang pode ter certeza. O chamado plano aterrorizante de Liu Ziyuan é usado completamente para enganar as pessoas. Como parte central do plano, Zhang Mouzi, responsável pela publicidade de Xuan Kai no Festival de Cinema da Cidade Mágica, não sabia disso até agora. Isso significa que esse plano deve ser falso. Liu Ziyuan realmente enganou pessoas que passaram pela capital mágica. Se esse incidente acontecesse, Liu Ziyuan ficaria fedido na capital mágica, e até destruiria toda a fama que Xuan Kai acumulou nos últimos 3 meses. Julie foi boicotado por toda a indústria. Agora, o segredo que pode levar Xuan Kai à falência está nas mãos do próprio chefe Pang. Após o êxtase, o chefe Pang descobriu intensamente a incrível riqueza contida nele. Daqui a 2 meses, essa aposta de cores deslumbrantes certamente perderá. Então, se você assinar um contrato de jogo com Xuan Kai agora, será o equivalente a se deitar e receber dinheiro em 2 meses. Pensando nisso, o chefe Pang não conseguiu mais ficar parado. Ele imediatamente contatou vários chefes confiáveis da indústria. Depois que essas pessoas discutiram juntas, elas formaram diretamente uma aliança de interesses. Essa aliança inclui basicamente todos os canais de vendas que toda a Cidade Mágica ainda não cobriu.
Excluindo essas duas partes, o restante são basicamente lojas operadas diretamente por esses gigantes internacionais de luxo. Então essa aliança de interesses imediatamente iniciou seu próprio plano. Eles ativaram instantaneamente todos os canais de vendas de luxo que dominavam e invadiram diretamente o limiar de Shuankai, tentando chegar a um acordo de jogo com Shuankai. Para fazer a Colorido concordar com este acordo de jogo, essas pessoas deram contratos frouxos que as fizeram sentir extremamente dolorosas. Se Shuankai realmente conseguir concretizar o contrato de apostas, esses contratos sozinhos podem acabar com todas as pequenas e médias empresas de luxo restantes nesta capital mágica. Deixe a Shuankai monopolizar diretamente todo o mercado de vendas de produtos de luxo na capital mágica, juntamente com grandes gigantes internacionais de produtos de luxo. Naquela época, a capital mágica é o jogo básico, e a cor deslumbrante é a verdadeira maneira de avançar, atacar, recuar e defender. Mesmo que o plano de desenvolvimento nacional falhe, Shuankai ainda pode retornar à capital mágica, desenvolver-se lentamente e continuar esperando pelo próximo plano. Naquela época, esse grupo de pequenas e médias empresas de luxo que agora competem com Shuankai estará completamente condenado. No entanto, essas pessoas não têm medo algum. Afinal, eles confirmaram que Zhao nunca fará propaganda para Shuankai. Ou seja, essa aposta do colorido vai perder definitivamente. Então, se eles conseguirem esses contratos de jogo, eles podem receber uma grande quantia de compensação do nada, o suficiente para fazer fortuna. Então, sob a esperteza desse grupo de pequenos e médios proprietários de bens de luxo, eles entregaram diretamente a corda para se enforcarem a Shuankai. Até Liu Ziyuan não entende que essas empresas são concorrentes deslumbrantes. Os canais deles são deslumbrantes, mas eles não conseguem entrar de jeito nenhum. Como resultado, sob a tentação deste contrato de jogo, esses chefes enviaram diretamente seus próprios canais. Como esses chefes estavam cortejando a própria morte, Liu Ziyuan aceitou todos eles sem hesitação. Por estes contratos, após 2 meses, Shuankai será capaz de monopolizar completamente o mercado de consumo de bens de luxo restante em toda a cidade mágica, que é considerada inicialmente na mesma linha de partida com os gigantes internacionais de bens de luxo. O outro lado, depois que Jian Ye viu que essas empresas concorrentes deslumbrantes também enviaram diretamente contratos de cooperação incomumente frouxos como ele esperava, com um sorriso satisfeito. Isso mesmo. É lógico que com a força de Jian Ye, depois de prometer publicamente que Zhao Mozi anunciaria Shuankai no Festival de Cinema da Cidade Mágica, já passou da hora de enviar alguém para informar Zhao Mozi. Afinal, esse assunto é apenas um telefonema para Jian Ye, mas agora Zhao Mozi nem sabe disso. Ou seja, disse que Jian Ye ainda não agiu. A razão pela qual Jian Ye é tão lento para agir, só para a cena atual. Jian Ye poderia ter imaginado há muito tempo que haveria muitos concorrentes brilhantes que queriam começar com Zhao Mozi e queriam destruir o plano de desenvolvimento de Liu Ziyuan diretamente pela raiz. Esses concorrentes definitivamente usarão vários contatos para entrar em contato com Zhao Mozi. Mas nessa época, quando eles sabiam que Zhao Mozi não sabia nada sobre o assunto, a primeira reação deles deve ser que Liu Ziyuan mentiu para todos, e o plano de Liu Ziyuan desta vez é impossível de dar certo. Em seguida, desde que não sejam tolos, eles podem perceber que o contrato de jogo de Liu Ziyuan será de grande benefício para eles. Neste momento, para obter estes benefícios, esses concorrentes virão até a porta obedientemente e tomarão a iniciativa de assinar um contrato de cooperação com Shuankai. E até mesmo o acordo do contrato será extremamente flexível. Jian Ye apenas deu um passo mais devagar. Conseguimos trazer todos os competidores deslumbrantes de toda a cidade mágica até a nossa porta. Capítulo 254. Isso mesmo, esse é o plano terrorista de Jian Ye. Embora Liu Ziyuan tenha enfatizado repetidamente que não queria que Jian Ye interferisse no plano de desenvolvimento da cor deslumbrante, Jian Ye sentiu que se não precisasse intervir em outros lugares além da capital mágica, então ele ajudaria Liu Ziyuan a resolver o último problema de toda a capital mágica. Esta última questão, mesmo que algumas pequenas e médias empresas de luxo ainda persistam na capital mágica, contando com o estabelecimento precoce dessas empresas de bens de luxo, mesmo que a escala fosse muito pequena devido à má gestão, elas estabeleceram com sucesso diversas lojas próprias na capital mágica. Essas lojas podem ser consideradas suas lojas principais para não mencionar deslumbrantes. Nem mesmo os gigantes internacionais de bens de luxo conseguem entrar. É somente contando com essas lojas principais que eles conseguem manter firmemente sua empresa na capital mágica e sobreviver depois de terem sido reprimidos por inúmeras grandes empresas de artigos de luxo por tantos anos. Afinal, mágica é o maior mercado de consumo de luxo da China. Mesmo que essas pequenas e médias empresas comam um pequeno pedaço de carne na capital mágica, elas podem ganhar muito dinheiro. Como os chefes dessas pequenas e médias empresas poderiam deixar a capital mágica? Embora cada empresa tenha no máximo 1 ou 2 canais principais de vendas, a combinação de tantas empresas pequenas e médias é uma força que não pode ser ignorada. Os canais de vendas dessas pequenas e médias empresas juntas respondem por quase 10% dos canais de vendas de todo o capital mágica. Isso é muito gordo. Nenhum gigante do luxo irá ignorá-lo, mas essas pequenas e médias empresas de luxo também conhecem sua tentação, então todas se unem ao mesmo tempo, para não serem derrotadas por esses gigantes do luxo um por um.
Então, depois de tentar de várias maneiras, todos os gigantes de bens de luxo descobriram que o consórcio dessas pequenas e médias empresas de bens de luxo era fedorento e duro, como uma rocha, e não poderia ser resolvido, então essas grandes empresas de bens de luxo desistiram deles. No entanto, Jian Ye não desistiu, ele sentiu que esse grupo de pequenas e médias empresas poderia ser facilmente engolido por Xuan Kai. Além disso, se o canal de vendas deste consórcio puder ser engolido com sucesso, o canal de vendas de Xuan Kai na Cidade Mágica pode ser duplicado diretamente, o que é 20%. Naquela época, Xuan Kai poderá se tornar um príncipe que não poderá ser ignorado por todos os demônios. Portanto, Jian Ye fez um plano de isca antes da recepção. Jian Ye entende que o que toda a capital mágica espera que a Xuan Kai feche é o consórcio dessas pequenas e médias empresas, porque como uma empresa de luxo de médio porte, a Xuan Kai tem dificuldade em conquistar o mercado desses gigantes internacionais de luxo, e a maior parte da participação da Xuan Kai foi arrancada de uma pequena e média empresa do mesmo tamanho. Ou seja, nos 3 meses desde a ascensão da Xuan Kai, o consórcio de pequenas e médias empresas de bens de luxo sofreu as perdas mais sérias. Portanto, esse grupo de pessoas também é o mais esperançoso de que a Xuan Kai feche. E agora, o plano chocante de Liu Ziyuan entregou voluntariamente a possibilidade do colapso de Xuan Kai a pessoas de fora. Neste momento, como os chefes dessas pequenas e médias empresas de luxo não podem ser movidos? Jian Ye já havia adivinhado há muito tempo que os chefes dessas pequenas e médias empresas de bens de luxo fariam todo o possível para contatar Zhang Mouzi. Quer usar vários métodos para impedir que Zhang Mouzi anuncie Xuan Kai no Festival de Cinema da Cidade Mágica. E se Jian Ye tivesse notificado Zhang Mouzi neste momento, Zhang Mouzi teria que ignorar os pedidos desses pequenos e médios chefes, e naquela época, esses pequenos e médios chefes desesperados não sabiam o que fazer. Portanto, para evitar que os chefes dessas pequenas e médias empresas de bens de luxo fizessem coisas absurdas por raiva e para fazê-los entregar obedientemente os canais de vendas em suas mãos, Jian Ye deliberadamente não agiu até agora. Nesse caso, quando esses pequenos e médios chefes contatarem Zhang Mouzi, eles ficarão surpresos ao descobrir que Zhang Mouzi não sabe nada sobre o assunto. Então, eles podem chegar à conclusão de que o jogo de apostas nacional de Xuan Kai é usado apenas para enganar as pessoas, e Xuan Kai não pode ter sucesso algum. Sob a orientação da ganância, os chefes deste grupo de pequenas e médias empresas de bens de luxo, como Jian Ye esperava, entregaram obedientemente todos os principais canais de vendas de bens de luxo que estavam firmemente em suas mãos, a fim de obter sucesso com o acordo de jogo de Xuan Kai. E depois de 2 meses, quando Liu Ziyuan concluir o acordo de jogo, ela poderá obter diretamente todos os canais de vendas das pequenas e médias empresas de luxo em toda a capital mágica com esses contratos de vendas. Naquela época a luz estava na capital mágica, e Xuan Kai já estava qualificada para lutar com os grandes gigantes do luxo. Este é o plano de terror de Jian Ye. Jian Ye projetou maravilhosamente uma lacuna de informação e, em seguida, aproveitou a ganância dos chefes dessas pequenas e médias empresas de luxo para deixá-los entregar diretamente sua própria tábua de salvação venha chuva. Dessa forma, com a ajuda de Jian Ye, Xuan Kai completou sem saber o monopólio de todo o mercado doméstico de luxo na capital mágica. Receio que Liu Ziyuan fique muito chocado depois. No final, quando o proprietário da última pequena e média empresa de artigos de luxo assinou um contrato com Xuan Kai, Jian Ye sentiu que o tempo estava quase acabando, então ele poderia ligar para Zhang Mouzi para informá-lo. Afinal, ele afirmou publicamente que garantiria que Zhang Mouzi anunciaria Xuan Kai no Festival de Cinema da Cidade Mágica. Não posso dar uma tarefa a Zhang Mouzi até o dia anterior à abertura do Festival de Cinema da Cidade Mágica. Isso seria muito desrespeitoso com as pessoas. Embora Jian Ye tenha status suficiente, ele não fará esse tipo de comportamento insultuoso por vontade própria. Esse tipo de coisa não condiz com seu caráter. Capítulo 255. Pensando nisso, Jian Ye pegou seu celular pessoal e folheou a agenda. Jian Ye precisa encontrar um lobista de alto escalão para ajudá-lo a informar Zhang Mouzi e deixá-lo entender qual é sua tarefa no Festival de Cinema da Cidade Mágica. Depois de olhar em volta por um longo tempo, Jian Ye viu um número de telefone. Na sua opinião, era um número de telefone do líder de uma importante empresa estatal relacionada a filmes em Kyoto. Esta empresa estatal é responsável por revisar e classificar todos os filmes nacionais e internacionais. Pode ser considerado o diretor de todos os filmes nacionais. Papai. Este número também é o cartão de visita que Jian Ye trocou quando participou de um coquetel em Kyoto alguns anos atrás. Pensando assim, Jian Ye tomou a decisão. Do outro lado, em Kyoto, o estúdio de Zhang Mouzi. Zhang Mouzi está preparando o chá lentamente, aproveitando lentamente esse tempo livre. À meio-dia, Zhang Mouzi e alguns assistentes finalmente poliram o filme final e então enviaram alguém para levar o filme finalizado para teste. Com os contatos que Zhang Mouzi conseguiu por tantos anos, desde que não haja grandes problemas no filme finalizado, é basicamente impossível reprovar na crítica. Ou seja, Zhang Mouzi está agora completamente de férias, e ele está esperando o Festival de Cinema da Cidade Mágica em mais de um mês. Zhang Mouzi vai pedir para alguns velhos amigos saírem com alguns velhos amigos amanhã para pescar e conversar e relaxar. Durante o tempo de filmagem, ele pode ser considerado exausto. Nesse momento, Zhang Mouzi de repente se lembrou do que o chefe Pang havia lhe dito antes, e seu rosto ficou um pouco feio. Zhang Mouzi nunca pensou que, sem saber, uma empresa de luxo de fazões chamada Xuan Kai surgiria de repente na capital mágica, e ele ousou enganar diretamente em seu próprio nome, o que o deixou extremamente irritado. No entanto, quando Zhang Mouzi soube mais tarde sobre a situação da Xuan Kai, ele ficou surpreso ao descobrir que esta empresa de luxo chamada Xuan Kai não é uma empresa de artigos de luxo de fazão. Nos últimos 3 meses, Xuan Kai teve poucos produtos de luxo nacionais.
O argumento principal é que o desenvolvimento é muito bom. Mas Zhang Mouzi nunca pensou que Xuan Kai fosse tão ousado a ponto de fazer uma aposta tão chocante, e a vitória ou derrota dessa aposta ainda dependia dele mesmo, um estranho. O chefe colorido Liu Ziwan é simplesmente um lunático. Entretanto, pensando nisso, os olhos de Zhang Mouzi também mostraram ganância. Embora Zhang Mouzi finalmente tenha chegado à mesma conclusão que a maioria das pessoas, ou seja, mesmo que Xuan Kai consiga vencer essa aposta, ele será destruído na expansão maluca que se segue. No entanto, isso não significa que o próprio Zhang Mouzi não seja lucrativo. Zhang Mouzi sabia claramente quanto interesse e quanta atenção essa aposta deslumbrante envolvia hoje. Como cerne do jogo de apostas, não sei quanto dinheiro posso ganhar com essa vantagem. Por um lado, Xuan Kai realmente baseou o resultado do jogo em Zhang Mouzi, então Xuan Kai definitivamente virá perguntar a Zhang Mouzi. E naquele momento, Zhang Mouzi, que agarrou a tábua de salvação deslumbrante, pode extorquir uma quantia de dinheiro. Com a reputação atual de Xuan Kai, Zhang Mouzi sente que pode extorquir e ter sucesso em vários pequenos objetivos, o que também é uma riqueza incrível para ele. Por outro lado, Zhang Mouzi entende que por causa do contrato de jogo de Xuan Kai, não há muitos revendedores de canais de luxo no país que esperam que o contrato de jogo de Xuan Kai fale, para que possam pedir a Xuan Kai uma grande quantia de compensação por meio do contrato de jogo. Neste momento, para garantir o fracasso da aposta, esses comerciantes de canais de luxo farão todo o possível para contatar Zhang Mouzi e naquele momento, Zhang Mouzi pode aproveitar a oportunidade para receber uma grande quantidade de benefícios, o que também é uma quantidade incrível. Riqueza. No final, Zhang Mouzi ainda pode encontrar uma maneira de fazer alguns contratos de jogo com o próprio Xuan Kai. Mesmo que Xuan Kai possa sair do negócio por falta de compensação, Zhang Mouzi pode vender esses contratos de jogo com antecedência. Se outra pessoa viesse vendê-lo, o comprador provavelmente ainda teria dúvidas em seus corações, pensando que esse cara estava trapaceando. E se o próprio Zhang Mouzi viesse vendê-lo, contanto que o próprio Zhang Mouzi prometesse que nunca daria publicidade a Xuan Kai no Festival de Cinema de Mozu, então os contratos de jogo nas mãos de Zhang Mouzi são apenas cheques não pagos. Aqueles compradores gananciosos definitivamente acenarão suas notas impacientemente, querendo comprar os contratos de jogo nas mãos de Zhang Mouzi. Uma riqueza incrível. Com 3 rendas surpreendentes consecutivas, Zhang Mouzi estima que sua riqueza pode pelo menos dobrar. Esse lucro incrível fez com que Zhang Mouzi se sentisse ganancioso, e ele secretamente agradeceu a Xuan Kai por seu comportamento absurdo. Felizmente, Xuan Kai me escolheu para promovê-los no Festival de Cinema da Cidade Mágica, caso contrário, uma boa chance de fazer fortuna não me alcançaria. Enquanto Zhang Mouzi sonhava acordado em fazer fortuna e aproveitar seu chá, o celular de Zhang Mouzi tocou. Zhang Mouzi pegou seu celular e olhou para ele, e de repente pulou. Esse número é na verdade o número do líder-chefe do departamento de crítica de filmes. Embora Zhang Mouzi não esteja qualificado para salvar esse número na agenda, ele já o memorizou de cor e consegue reconhecer esse grande líder de relance. Então Zhang Mouzi nem se importou em beber chá, ele rapidamente conectou o telefone e disse com um sorriso no rosto: "Líder, eu sou Zhang Mouzi. Quais são suas ordens?" Do outro lado do telefone, a pessoa que estava ligando não era o líder, mas a secretária do líder. A secretária disse entusiasticamente e sem questionamentos: "Diretor Zhang, o líder tem uma tarefa para você. O líder espera que você consiga promover publicamente a colorida empresa de luxo no Festival de Cinema da Cidade Mágica em um mês. Acredito que em um futuro próximo o contrato de cooperação da Xuan Kai será enviado a você. Você não deve recusá-lo." Capítulo 256. O que diga de novo? Zhang Mouzi ficou perplexo quando ouviu as instruções do secretário. Ele apenas sonhava em dobrar seus bens confiando neste jogo de apostas chocante de Xuan Kai, mas nunca imaginou que esse sonho seria destruído tão rapidamente. Zhang Mouzi realmente não esperava que a energia de Xuan Kai fosse tão grande que ele pudesse encontrar diretamente a si mesmo, o grande líder da unidade do pai do diretor de cinema, para lhe dar uma ordem. Zhang Mouzi sentiu-se extremamente relutante quando pensou que a riqueza de vários pequenos objetivos o abandonaria. Neste momento, o secretário do outro lado notou intensamente a relutância nas palavras de Zhang Mouzi e imediatamente mudou de atitude, alertando friamente: "Diretor Zhang, você deve saber que esta missão foi ordenada pelo próprio líder. Você não deve perder a corrente, caso contrário, o líder ficará muito bravo." Depois de ouvir o aviso do secretário, Zhang Mouzi empalideceu de medo e começou a suar frio. Sim, ele é obcecado. Não importa quão boa seja essa riqueza repentina, ela não é tão boa quanto sua capacidade básica de fazer filmes. De qualquer forma, no meu nome atual, fazer um filme é ganhar dinheiro de olhos fechados. Apenas algumas pequenas metas, posso ganhá-lo depois que este filme for lançado. E se ele irritar o grande líder, mesmo sendo um representante da 4ª geração de diretores na China, ele é considerado um veterano em toda a indústria do entretenimento. Contanto que o grande líder diga uma palavra, ele será imediatamente abandonado por todo o círculo, e sua reputação será arruinada. Pensando nisso, Zhang Mouzi imediatamente se abaixou e disse com um sorriso no rosto: "Entendido, entendo que as instruções do líder Zhang Mouzi prometem concluí-lo 100% e nunca irão se conter." Ao ouvir a resposta de Zhang Mouzi, o secretário do outro lado assentiu com satisfação, suavizou o tom e disse confortavelmente: "Diretor Zhang, não se sinta injustiçado, esta tarefa é de outro grande homem, e o grande líder é especialmente solicitado para ajudar. Se você completar esta tarefa, você será capaz de pendurar seus olhos na frente deste grande homem, pense nisso, que chance."
Ao ouvir a explicação da secretária, Zhang Mengzi também ficou chocada. Na sua impressão, esse grande líder já é uma figura que ele não pode alcançar. Mas ele não esperava que essa tarefa fosse realmente solicitada por outra pessoa importante para obter ajuda desse grande líder. Quão assustador é esse grande homem ser capaz de ajudar esse grande líder de todo o coração. Quando ele pensou que se concluísse a tarefa com sucesso, seria capaz de entrar nos olhos desse grande homem, Zhang Mengzi ficou cheio de entusiasmo. Respirou fundo e disse com um sorriso rápido: hahaha, não se preocupe, eu nunca vou perder a corrente nesta missão. Depois de desligar o telefone, Zhang Mengzi ainda estava muito animado. Ele segurou o telefone e andou pela sala animadamente. Zhang Mengzi nunca imaginou que uma missão de propaganda tão pequena pudesse envolver um homem tão grande, e poder ajudar um homem tão grande com um único esforço fez Zhang Mengzi se sentir extremamente honrado. Zhang Mengzi agora tem muita sorte que Xuan Kai escolheu anunciar Xuan Kai no Festival de Cinema da Cidade Mágica. Caso contrário, nunca terei a oportunidade de ganhar o favor de adultos desse nível na minha vida. Hoje é simplesmente seu dia de sorte. Na tarde do segundo dia, do lado de fora do estúdio de Zhang Mengzi, vários funcionários animados ainda agradeciam Zhang Mengzi com entusiasmo depois de saírem. Diretor Zhang, obrigado por sua ajuda. Nunca esqueceremos sua amizade. Ao ouvir a gratidão desses funcionários coloridos, Zhang Mengzi respondeu entusiasticamente com um sorriso no rosto. Hahaha, essas são coisas triviais. Eu também admiro Xuan Kai, uma líder de bens de luxo domésticos, e a audácia de seu chefe Liu Ziwa me chocou. Ela merece ser uma mulher forte e bem conhecida na capital mágica, e seu contrato atual também é rico o suficiente. Então por que eu deveria recusar? Ao ouvir a resposta entusiasmada de Zhang Mengzi, esses funcionários deslumbrantes também ficaram muito felizes. Quando chegaram, eles pensaram que levaria vários dias antes que pudessem ter esperança de persuadir Zhang Mengzi. Isso não condiz com a imagem de Zhang Mengzi que os estrangeiros tinham ouvido falar antes. Entre os que sabem, Zhang Mengzi é um sujeito de coração negro. Não importa quais interesses ele tenha, ele corre para dar uma mordida sempre que tem uma chance. Se você quiser que Zhang Mengzi concorde em anunciar Xuan Kai na cor do filme Mozu, não sei quanto custará. Pensando nas avaliações daquelas pessoas antes, esses funcionários coloridos não puderam deixar de sussurrar. Felizmente não dei ouvidos às mentiras dessas pessoas, caso contrário, eu poderia realmente estragar essa tarefa importante. Pensando nisso, vários funcionários animados olharam para Zhang Mengzi e mostraram sua gratidão novamente. Eles sabem que já que o diretor Zanda concordou pessoalmente com o contrato com Xuan Kai, essa aposta dos coloridos pode ser considerada um sucesso, e o Plano Nacional dos Coloridos está prestes a começar. No final, a equipe de cabeça deslumbrante tirou um cartão de visita e o entregou com gratidão a Zhang Mengzi. Diretor Zan, este cartão de visita é o cartão de visita do Sr. Jian Ye, marido da assistente e chefe da nossa empresa, Liu Ziwan. O Sr. Jian Ye fez o pedido com antecedência. Se você realmente concordar com nosso pedido, então entregue este cartão de visita a você. Ele agradecerá pessoalmente. Ao ver este cartão de visita, Zhang Mengzi imediatamente mostrou um olhar animado. Ele rapidamente fez uma leve reverência, estendeu as mãos para pegar o cartão de visita que pesava milhares de libras e ficou extremamente animado. Ontem o secretário do grande líder disse que hoje eu tenho a oportunidade de fazer uma ligação telefônica com aquele grande homem misterioso. Esta pode ser a maior oportunidade que já encontrei na minha vida. Capítulo 257. Depois que os funcionários coloridos foram embora, Zhang Mengzi retornou à sala segurando o precioso cartão de visita com as duas mãos, com o rosto cheio de excitação e falta de ar. Ele sabia que esse cartão de visita poderia ser a maior oportunidade de sua vida. Contando com esse telefonema, sua vida mudaria completamente. Pensando nisso, Zhang Mengzi não pôde deixar de se sentir grato a Liu Ziwan. Se Liu Ziwan não o tivesse escolhido entre um grupo de diretores participantes do Festival de Cinema da Cidade Mágica, como ele poderia estar qualificado para conhecer uma oportunidade tão boa? Então Zhang Mengzi colocou o cartão de visita firmemente na mesa de centro à sua frente, colocou-o no sofá e esperou que o Sr. Jian Ye o chamasse. Afinal, Zhang Mengzi não ousou ligar para a outra parte à vontade, como ele poderia ter qualificação para 8 ou 90. Então ele só podia esperar ansiosamente que Jian Ye ligasse para ele pessoalmente. Logo depois que Zhang Mengzi esperou inquietamente por meia hora, Jin, o número chegou, e Zhang Mengzi reconheceu o número que ele tinha anotado de relance. Era o número de telefone no cartão de visita dado por Jian Ye. Zhang Mengzi levantou-se imediatamente com o rosto cheio de excitação, atendeu o telefone com cuidado e disse respeitosamente: Senhor Jian Ye, olá, sou Zhang Mengzi. Logo, a voz calorosa de Jian Ye veio do telefone. Embora essa voz fosse jovem, Zhang Mengzi se sentiu majestoso. Hahaha, diretor Zhang, você é muito gentil. Somos muito gratos por sua ajuda, e você é nosso amigo colorido de hoje. Ao ouvir a afirmação de Jian Ye, Zhang Mengzi demonstrou êxtase. Ele sabia que seus esforços finalmente tinham valido a pena. Com as palavras do Sr. Jian Ye, seus dias no futuro poderiam ser tranquilos. Então Zhang Mengzi curvou a cintura mais profundamente e disse mais respeitosamente: Onde? É isso que eu deveria fazer. Ao ouvir a voz cada vez mais respeitosa de Zhang Mengzi, Jian Ye, que estava longe na capital mágica, mostrou um sorriso satisfeito enquanto pescava. Então Jian Ye mostrou um olhar sério e perguntou seriamente: Diretor Zhang, tenho algo que quero lhe contar com antecedência. Não diga nada sobre o acordo de cooperação entre você e nós.
Nós lhe daremos outra surpresa quando chegarmos ao Festival de Cinema da Cidade Mágica. Ao ouvir as instruções de Jian Ye, os pensamentos de Zhang Mouzi mudaram, e houve um leve palpite, e então o rosto de Zhang Mouzi tornou-se mais respeitoso, e ele concordou repetidamente. Senhor Jian Ye, não se preocupe, nunca revelarei uma palavra sobre esse assunto. Não é não dizer uma palavra, quero dizer, se alguém perguntar sobre isso, você não sabe o que dizer. Antes que Zhang Mouzi terminasse de falar, Jian Ye disse misteriosamente. Ao ouvir as palavras de Jian Ye, Zhang Mouzi ficou atordoado por um momento, então mostrou uma expressão de choque. Zhang Mouzi entende o que Jian Ye quer fazer. Jian Ye pretende aproveitar esta oportunidade para usar contratos de jogo deslumbrantes para colher distribuidores de bens de luxo em todo o país. Zhang Mouzi não pôde deixar de ficar chocado com o plano terrorista de Jian Ye. Comparado com o plano de Jian Ye, o jogo de apostas de Liu Ziwan envolvendo o país inteiro não era tão exagerado. No entanto, Zhang Mouzi perguntou rapidamente preocupado. Senhor Jian Ye, posso garantir que agirei de acordo com suas instruções, mas há outros atores em nossa equipe, como nossos personagens masculinos e femininos, e aqueles que desempenham papéis coadjuvantes. Antes que Zhang Mouzi pudesse terminar de falar, ele foi interrompido pelas palavras inquestionáveis de Jian Ye. Não se preocupe, eu vou cuidar desse assunto. Essas pessoas não vão te segurar. Ao ouvir as palavras incomparavelmente dominadoras de Jian Ye, Zhang Mouzi tornou-se cada vez mais respeitoso. Mesmo que estivesse sozinho no escritório com seu celular, a cintura de Zhang Mouzi tornou-se cada vez mais profunda. Após 10 minutos, Zhang Mouzi ficou assustado e encerrou a ligação com Jian Ye. Assim que desligou o telefone, a expressão de Zhang Mo mudou muito. Sua expressão respeitosa original ficou extremamente animada. Zhang Mouzi andava animadamente pelo escritório com seu celular, dançando sem parar. Zhang Mouzi sabe que a partir de hoje seus dias bons virão. Pensando na vida maravilhosa que teria no futuro, Zhang Mouzi não conseguiu evitar estalar a boca e sorrir. Nesse momento, o celular de Zhang Mouzi tocou novamente. Zhang Mouzi pegou o celular impacientemente. Que tipo de cara é tão cego para perturbá-lo quando ele está tão feliz? Pegando o telefone, Zhang Mouzi mostrou um olhar brincalhão. Era na verdade o número de telefone do chefe Pang da cidade demoníaca. Assim que se lembrou das instruções do Sr. Jian Ye, Zhang Mouzi atendeu a chamada com uma expressão zombeteira. Antes que ele pudesse falar, a voz impaciente do chefe Pang veio ao telefone. Diretor Zhang, sinto muito, tenho algo que quero lhe incomodar. Antes que o chefe Pang pudesse terminar de falar, Zhang Mouzi o interrompeu impacientemente e respondeu. Chefe Pang, não faça essa brincadeira comigo, eu não posso saber o que você está pedindo? Não se preocupe, eu também sei sobre o contrato de jogo, eu nunca vou me exibir no Festival de Cinema da Cidade Mágica. Para aqueles que anunciam coisas coloridas, eu, Zhang Mouzi, morri de fome e pulei do telhado, e eu absolutamente não anunciaria coisas coloridas. Ao ouvir a resposta afirmativa de Zhang Mouzi novamente, o chefe Pang desligou o telefone com satisfação. Depois de desligar o telefone, Zhang Mouzi olhou para o chefe Pang, que não tinha educação alguma, e sorriu friamente. É engraçado, você ainda tem uma chance de rir agora, e em um mês, verei como os contratos de jogo em suas mãos vão te matar. Depois que ele terminou de falar, os olhos de Zhang Mouzi brilharam novamente. Sim, embora você não possa fazer fortuna com contratos de jogo, esses competidores deslumbrantes não estão isentos de uma fortuna. Pensando nisso, Zhang Mouzi ligou imediatamente e fez o pedido. Capítulo 258. Dessa forma, logo após Jian Ye ligar para Zhang Mouzi e contar a Zhang Mouzi, a aposta colorida foi ganha. No entanto, até agora, apenas algumas pessoas sabem disso. Sob a confiança de Jian Ye no mês seguinte, não importa quem perguntasse a Zhang Mouzi aqui, Zhang Mouzi negava todas as perguntas, alegando que nunca anunciaria Xuan Kai no Festival de Cinema da Cidade Mágica. Mais tarde, Zhang Mouzi foi forçado a entrar em pânico e mesmo na frente de todos na recepção, ele apontou para o topo da cabeça e xingou. Se eu, Zhang Mouzi, puder realmente anunciar Xuan Kai no Festival de Cinema da Cidade Mágica, ficarei impressionado. Ao mesmo tempo, Jian Ye instruiu especialmente os 3 funcionários da Xuan Kai que assinaram um contrato de cooperação com Zhang Mouzi a visitar Zhang Mouzi todos os dias e a se certificarem de que queriam chorar sem lágrimas quando saíssem. Sob a cobertura dos esforços combinados de Zhang Mouzi e Xuan Kai, ninguém descobriu que Zhang Mouzi havia se rendido ao inimigo. Agora a impressão de todos é que essa aposta de Xuan Kai falhou desde o começo. Zhang Mouzi rejeitou publicamente o contrato de cooperação de Xuan Kai, e ele nunca anunciaria Xuan Kai no Festival de Cinema da Cidade Mágica. A aposta está perdida. Neste caso, muitos contratos de jogo assinados por Xuan Kai agora são cheques não pagos. No mês passado, houve uma onda de assinaturas de contratos de cooperação com a Xuan Kai no setor de bens de luxo em todo o país. Os revendedores de canais de vendas nas principais cidades de todo o país foram à capital mágica ao mesmo tempo e propuseram um contrato muito flexível, até mesmo equivalente a um contrato de vendas, para assinar com sucesso um contrato de jogo com Xuan Kai. Quanto ao lado colorido, você não é educado. Pode-se dizer que você pode comer o quanto quiser. Contanto que você tenha o canal de vendas em mãos, você pode assinar a maioria dos contratos com o colorido. No entanto, essa performance de Xuan Kai foi considerada um estado de consciência culpada por pessoas de fora, e foi completamente que Xuan Kai deliberadamente mostrou a aparência de vitória, de modo a intimidar esses revendedores de canais de luxo, para que eles desistissem voluntariamente e se exibissem. Loteria assinou um tratado de jogo. Desta forma, após meio mês de agitação, basicamente todos os empresários de canais de luxo do país que podem tomar suas próprias decisões assinaram um contrato de jogo com Xuan Kai. Após a assinatura do tratado, todas essas
pessoas morreram, silenciosamente ficaram em silêncio, e toda a cidade demoníaca voltou à calma novamente. Mas todos os insiders do círculo voltaram sua atenção para o Festival de Cinema da Cidade Mágica mais de meio mês depois, e todos os resultados serão anunciados no Festival de Cinema da Cidade Mágica em meio mês. Meio mês antes do Festival de Cinema da Cidade Mágica na colorida sala de arquivo. Segurando uma taça de vinho, Liu Ziwan olhou com satisfação para os contratos de jogo preenchidos com metade da casa à sua frente. Liu Ziwan sabe que esses são os esforços de Xuan Kai no último mês e a base para as próximas décadas. Com esses contratos de jogo, depois de vencer o jogo, Liu Ziwan tem motivos suficientes para intervir nesses canais de luxo em todo o país. E Liu Ziwan tem confiança e paciência suficientes para devorar esses canais um por meio de vários métodos. No plano de Liu Ziwan, em alguns anos, quando a Xuan Kai absorver completamente todos esses canais de luxo em todo o país, a Xuan Kai também terá as qualificações para desafiar esses gigantes internacionais do luxo. Naquela época, a Xuan Kai se tornará a marca de luxo com mais canais de vendas de luxo em todo o Reino Long. Pensando nisso, Liu Ziwan não pôde deixar de se sentir animada. Então, Liu Ziwan caminhou animadamente até o lado de Jian Ye, sentou-se em cima dele e então caiu. Uma semana antes do Festival de Cinema de Modu, uma recepção privada estava sendo realizada em uma vila nos subúrbios de Modu. Brinde a fortuna que estamos prestes a ganhar. Os chefes de muitas pequenas e médias empresas de luxo na capital mágica se reuniram para realizar este coquetel com entusiasmo, para celebrar a incrível riqueza que estão prestes a obter. Após o brinde, o chefe Pang, liderado por ele, exibiu-se orgulhosamente. No mês passado, peguei emprestado do banco novamente. Estabeleci vários canais de vendas de luxo em grandes cidades e assinei com sucesso vários outros contratos de jogo com Xuan Kai. Depois de uma semana, poderei ganhar mais dinheiro. Várias compensações. Ao ouvir as palavras do chefe Pang, todos os chefes ao redor mostraram expressões de inveja, e alguns disseram com pesar: velho Pang, por que você não me contou sobre isso? Porque não pensei que só assinei 3 acordos de jogo com Xuan Kai, o que é uma pena. Ao ouvir as palavras invejosas do chefe, o chefe Pang mostrou um olhar presunçoso. Felizmente ele foi inteligente o suficiente para pensar nesse método de arrancar lã colorida cedo, caso contrário, pelo menos ele teria ganhado muito dinheiro a menos. No entanto, a razão pela qual o chefe Pang realizou este banquete também foi para este propósito. Depois de despertar a ganância de todos, o chefe Pang mostrou uma cor misteriosa e disse tentadoramente: já que nem todos estão reconciliados, por que não trabalhamos juntos para criar mais alguns canais de vendas de luxo e então, conseguir mais alguns contratos de jogo de Xuan Kai? Os chefes ao redor se entreolharam e disseram hesitantemente: qual é o problema? No mês passado, todos os canais de vendas de bens de luxo do país basicamente assinaram um contrato de jogo com Xuan Kai. Como pode haver um novo canal de vendas? Ao ouvir esse acidente, o chefe Pang revelou uma cor misteriosa. Não temos, mas esses gigantes de bens de luxo, seus canais de vendas, espero que possam obtê-lo. Capítulo 259. Para controlar custos, mesmo que seja uma gigante internacional de luxo, não significa que todas as lojas sejam compradas. Exceto pelas lojas principais em grandes cidades, todas as outras lojas são arrendamentos de longo prazo. Ou seja, enquanto o chefe Pang e seu grupo fizerem esforços conjuntos e pagarem um preço alto o suficiente, ainda há esperança de que os proprietários dessas lojas de aluguel de longo prazo voltem atrás e expulsem esses gigantes do luxo e tomem esse canal de vendas de luxo em suas mãos. Nesse caso, eles podem assinar mais alguns contratos de jogo com Xuan Kai. Pensando nisso, os chefes presentes ficaram todos sem fôlego e chocados com a incrível coragem do chefe Pang. Nos dias úteis, essas pequenas e médias empresas de luxo são como formigas diante desses gigantes internacionais de luxo. Todas elas fazem todo o possível para esconder sua existência para evitar que sejam notadas por esses gigantes, e então são pisoteadas até a morte como formigas. Mas agora, o chefe Pang está tão ousado a tomar medidas contra essas gigantes internacionais de bens de luxo que todos os chefes desse grupo de pequenas e médias empresas de bens de luxo estão hesitantes. Mas logo, os chefes dessas pequenas e médias empresas de bens de luxo pensaram na incrível compensação nos contratos de jogo e todos demonstraram ganância. Quem se importa e os gigantes internacionais do luxo? O Festival de Cinema da Cidade Mágica será realizado em uma semana, contanto que você receba o dinheiro da compensação dos coloridos. É um grande negócio vender a empresa diretamente e se tornar um homem rico de qualquer forma. O dinheiro ganho desta vez é suficiente. Passei a minha vida inteira pensando nisso. Todos os pequenos e médios chefes de bens de luxo presentes perderam seus medos. Para arrancar seus canais de vendas daqueles gigantes internacionais de bens de luxo, os chefes presentes discutiram freneticamente. Nem mesmo Liu Ziwan esperava que, embora Xuan Kai tenha se tornado uma verdadeira líder nacional em artigos de luxo, ela não desafiasse a confiança dos gigantes internacionais de artigos de luxo. Mas essas pequenas e médias empresas de luxo, sob a tentação dos seus incríveis pagamentos de compensação, são tão ousadas e provocam diretamente esses gigantes internacionais do luxo. Nesse caso, Liu Ziwan planejou originalmente esperar pelo menos 6 meses, quando a Xuan Kai se tornasse completamente uma grande empresa de luxo, antes que ela pudesse ter o capital para desafiar os gigantes internacionais do luxo. Mas agora, sem o conhecimento de Liu Ziwan, um grupo de pessoas gananciosas fascinadas pela riqueza desafiou bravamente aqueles gigantes internacionais do luxo. Em apenas uma semana, essas pessoas formaram uma comunidade surpreendente de interesses. Com negociações 24 horas por dia, elas realmente adquiriram diretamente mais da metade das lojas de aluguel de longo prazo de gigantes internacionais de bens de luxo em toda a região da China Oriental.
Então, o grupo de pessoas liderado pelo chefe Pang conseguiu com sucesso os arrendamentos dessas lojas e obteve dezenas de contratos de jogo de Shuankai. Claro, Liu Ziyuan não sabia de nada sobre esse assunto. Afinal, havia muitos contratos de jogo assinados por Shuankai, e ela não tinha tempo para verificar um por um. Não era longe do Festival de Cinema da Cidade Mágica. Vendo que seu plano estava prestes a começar, Liu Ziyuan começou a se ocupar novamente. Toda a cor deslumbrante começou a correr descontroladamente, preparando-se para a expansão maluca em uma semana. Liu Ziyuan não tem vontade de prestar atenção ao último contrato de jogo. De qualquer forma, ela já instruiu que enquanto esse canal de vendas for real, Shuankai assinará um contrato de jogo com eles. Afinal, seu marido já prometeu que desta vez, Shuankai definitivamente ganhará o contrato de jogo. Liu Ziyuan não precisa se importar com quais canais de vendas, apenas espere uma semana e então dê uma olhada. Dessa forma, com a maravilhosa cooperação de Shuankai e Chef Pang, em apenas uma semana, toda a região do leste da China, os maiores gigantes internacionais de bens de luxo, sofreu o maior fiasco dos últimos 10 anos. Os canais de vendas desses gigantes do luxo em todo o leste da China diminuíram quase pela metade em apenas uma semana. Como resultado, esta semana, as vendas desses gigantes internacionais de luxo em toda a região da China Oriental caíram quase 2 camadas. Isso também atraiu a atenção desses gigantes internacionais do luxo. Após investigação, todos esses gigantes internacionais de bens de luxo ficaram surpresos ao descobrir que foi uma comunidade de interesses formada por um grupo de pequenas e médias empresas de bens de luxo que lhes causou um grande prejuízo esta semana. Ao ver essa notícia, os executivos dessas gigantes estatais internacionais do luxo mal conseguem acreditar. Quando essas pequenas e médias empresas de luxo, parecidas com formigas, ousariam provocá-los? É simplesmente ridículo. Se você não puder retaliar, toda a indústria nacional pensará que esses gigantes internacionais do luxo estão com medo. Como resultado, sob a instigação desses executivos de alto nível, o chefe Pang e seu partido rapidamente recrutaram esses gigantes internacionais do luxo para se vingarem rapidamente. Todas as revistas de luxo patrocinadas por esses gigantes de bens de luxo estão proibidas de publicar os produtos dessas pequenas e médias empresas de bens de luxo. Todos os meios de comunicação de luxo que eles patrocinaram começaram a enlouquecer para promover os talentos negros dessas pequenas e médias empresas de luxo. Sob a energia aterrorizante desses gigantes internacionais do luxo, esse grupo de pequenas e médias empresas de artigos de luxo sofreu um golpe surpreendente em um instante. As vendas da empresa despencaram. Em apenas alguns dias, o lucro diário da empresa tornou-se negativo, e as vendas ficaram tão baixas que nem mesmo o custo pôde ser coberto. No entanto, quanto mais os gigantes do luxo sofriam, mais felizes ficavam o chefe Pang e seu grupo. Embora esses dias sejam muito difíceis, todos eles precisam vender casas e carros para compensar o déficit, mas acreditam firmemente que sua escolha é a certa. De qualquer forma, desde que recebam a compensação dos coloridos, não importa se sua empresa de bens de luxo fechar. Nessa maravilhosa circunstância, o Festival de Cinema da Cidade Mágica foi oficialmente inaugurado. Capítulo 260. Hoje é o dia de abertura do Festival Anual de Cinema Cidade Mágica. Desde o início do 20º ano, após anos de gastos de dinheiro pelo governo Modu e a influência surpreendente de Modu, o Festival de Cinema da Cidade Mágica se tornou o prêmio de cinema mais influente e respeitado da China continental. Todos os anos, o Festival de Cinema da Cidade Mágica conta com a presença de grandes astros nacionais e internacionais, diretores famosos e público popular. O show anual de tapete vermelho do Festival de Cinema da Cidade Mágica é um dos maiores eventos da indústria do entretenimento. Não sei quantas superestrelas tentam dominar o público no show de tapete vermelho. Ao mesmo tempo, devido à reunião de um grande número de superestrelas populares, o Festival de Cinema da Cidade Mágica anual atraiu a atenção de muitas pessoas, e todas as mídias relacionadas ao entretenimento também se aglomeraram neles com armas longas e canhões curtos. Todo o Festival de Cinema da Cidade Mágica foi filmado. No Festival de Cinema da Cidade Mágica, qualquer pequena coisa interessante será capturada por essas mídias e então rapidamente se espalhará por todo o país e será conhecida por um grande número de pessoas. Portanto, o atual Festival de Cinema da Cidade Mágica é uma das maiores plataformas de publicidade e eventos de entretenimento na China continental. Todo ano, não sei quantos anunciantes gastam muito dinheiro para colocar seus próprios anúncios no Festival de Cinema da Cidade Mágica. Essas pessoas sabem que desde que tem um sucesso, se você anunciar seus próprios produtos no Festival de Cinema da Cidade Mágica, poderá ganhar de volta. Não importa quanto você gastou em taxas de publicidade antes. Este é o efeito de propaganda de terror do Festival de Cinema da Cidade Mágica. Quanto ao Festival de Cinema da Cidade Mágica oficial, além de aceitar patrocínios de grandes marcas, eles também permitem que superestrelas, diretores famosos e tráfego popular recebam anúncios em particular. Desde que não afete o desenvolvimento normal da exposição da Cidade Mágica, eles também podem arrecadar dinheiro para anunciar. No entanto, esses meios de comunicação inescrupulosos no mundo exterior tirarão fotos de todas as suas apresentações, se perderão popularidade por causa da publicidade. Isso é problema deles. Porque já houve muitos casos antes, quando o astro de Urano vê dinheiro, ele anuncia publicamente e como resultado, esse produto explode diretamente, o que faz com que a popularidade do astro despenque, e ele é diretamente reduzido a um ator de segunda e terceira categoria. Então agora todas as estrelas que participam do Festival de Cinema da Cidade Mágica são muito rigorosas com seus próprios anúncios privados.
Se não puderem confirmar a confiabilidade dos anunciantes, eles preferem não anunciar. Afinal, exceto para as grandes estrelas, para a maioria dos atores, os lugares para participar do Festival de Cinema da Cidade Mágica são muito preciosos. Como eles ousam desperdiçá-los aqui? No entanto, 2 meses antes da abertura do Festival de Cinema da Cidade Mágica deste ano, uma chefe que ficou chocada afirmou publicamente que queria que Zamouz anunciasse seus produtos no Festival de Cinema da Cidade Mágica. Esta observação selvagem fez muitos insiders rirem, pensando que o chefe estava simplesmente louco. E o chefe dessa cabeça verde é o deslumbrante chefe Liu Ziwan. 2 meses atrás, Liu Ziwan afirmou publicamente na recepção que tinha a capacidade de deixar o Festival de Cinema da Cidade Mágica anunciar Shuankai, e então Liu Ziwan estabeleceu um contrato de jogo chocante, diretamente com todos os canais de luxo do país. Comerciantes para jogar. Um mês depois, por causa do Contrato Nacional de Jogos de Azar de Liu Ziwan, a atenção deste Festival de Cinema da capital mágica aumentou novamente. Todos os empresários de todo o país também começaram a prestar atenção a este Festival de Cinema da Cidade Mágica. Afinal, este Festival de Cinema da Cidade Mágica pode estar relacionado à ascensão de uma gigante do luxo com um valor de mercado de quase 100 bilhões. Claro, esta gigante do luxo também pode morrer diretamente. Então, já faz uma semana que toda a capital mágica estava basicamente lotada. Revendedores de luxo e insiders interessados da indústria de todo o país se reuniram na capital mágica. Todos eles têm psicologia sombria, querendo testemunhar a cena do colapso colorido. E muitas pessoas na indústria do entretenimento não conseguiram deixar de se sentir divertidas ao ouvir as grandes palavras desse chefe deslumbrante chamado Liu Ziwan. Eles nunca imaginaram que as chefes jovens estão atordoados agora. Se você realmente quer anunciar, você deveria visitar Zamouz em particular e pagar muito dinheiro, em vez de fazer grandes conversas em banquetes como agora. O que mais surpreendeu essas pessoas foi que quando perguntaram a Zamouz sobre isso, Zamouz jurou que nunca faria propaganda para Shuankai. A reação de Zamouz chocou essas pessoas ainda mais. Elas achavam que Liu Ziwan era desmiolado o suficiente, mas não esperavam ficar tão estupefatas. A família de Zamouz não prometeu anunciar para você Shuankai, então você fez uma promessa pública no banquete de que Zamouz seria capaz de anunciar, e assinou um contrato de jogo com uma quantia tão grande na hora. Isso é simplesmente cortejar a morte. Pensando nisso, esse grupo de pessoas da indústria do entretenimento está todo animado. Para ver o colapso de uma empresa unicórnio com um valor de mercado de quase 10 bilhões, essas pessoas na indústria do entretenimento também estão muito animadas. Afinal, quando souberam da história da família de Shuankai, essas pessoas na indústria do entretenimento também ficaram com muita inveja. Estou com inveja de Liu Ziwan ter um bom marido. Contando com esse bom marido, levou menos de meio ano para fazer Shuankai de zero para a escala atual. E agora, essa deslumbrante vaca leiteira está prestes a acabar, e a chamada empresária Liu Ziwan vai falir. Porque essas pessoas da indústria do entretenimento não podem ficar animadas. Sob esta maravilhosa circunstância, o Festival de Cinema da Cidade Mágica foi oficialmente inaugurado. No dia de abertura do Festival de Cinema da Cidade Mágica, no Capital Mágica Studios, este é o centro de convenções e exposições especialmente construído pelo governo de Modu para o Festival de Cinema Modu. Ele é exibido como Museu do Cinema Modu em dias úteis. E todos os anos hoje, aqui se tornará o local do Festival de Cinema da Cidade Mágica.